Bom dia, gente. Sejam bem-vindos ao nosso grupo de estudo CTR, Terapia Cognitiva Orientada para a Recuperação de Transtornos Mentais Desafiadores. Nós estamos hoje já no capítulo 11, vou compartilhar a tela com vocês. Lembrando que ainda quem não inscreveu no canal, gente, inscreve aí para dar uma ajuda, dá uma curtida, né? Aperta aí no gostei também para o YouTube entender. Ó, comecei a palavra-chave. Palavra-chave eu vou compartilhar no final. Eu cliquei errado aqui. Quem quiser o certificado, gente, já aproveitando que eu cliquei errado na palavra-chave, tem que anotar todas as palavras, tá bom? Hoje é o nosso encontro, acho que número 8. Então, tem aí que clicar. Tem que ter 8 palavras-chave, tá bom? Deixa eu só confirmar, mas acredito que é isso mesmo. Hoje é o número 8. Capítulo 11. Número 8. Então, são 8 palavras-chave. Vocês têm que anotar todas as palavras-chave. Esse a gente vai falar do capítulo 11, que é empoderamento quando o trauma, a autoagressão, comportamento agressivo ou uso de substância é o desafio. E semana que vem a gente já entra na terceira parte, né, na parte final do livro, que são os contextos da CTR, e nós vamos falar do capítulo 12 e 13, que já entra no atendimento individual e no atendimento hospitalar. E a última semana a gente vai falar da terapia de grupo e como as famílias ajudam aí no tratamento, né, no trabalho com a CTR. Então, quem está aí precisando do certificado, esperando, que a gente sabe que tem muitos alunos aí, né, precisa para complementar as aulas. Então, independente, eu já tinha falado lá no grupo que são 25 horas, né? Então, vai continuar isso, independente do que a gente, né, acabou teve menos aula um pouquinho por causa do formato que a gente teve que mudar, mas a gente teve aí todo o tempo que vocês me esperaram no grupo, então eu vou permanecer com a quantidade inicial de aula, de horário, carga horária que eu tinha falado já no grupo. Mas é preciso ter todas as palavras-chave, eu preciso que vocês assistam às aulas e tenham um básico aqui, porque vai ter umas perguntinhas básicas, só para realmente ter certeza que vocês estão assistindo aqui. Porque eu sei que tem pessoas que estão acompanhando todas as aulas, eu sei que tem pessoas que realmente estão assistindo aí o conteúdo gravado, mas tem pessoas que querem somente o certificado. Então, eu vou deixar umas perguntinhas, vai ser perguntinhas básicas, simples, ainda não pensei nas perguntas, tem que pensar, né, que depois dessa só falta mais 2 encontros, e aí eu vou compartilhar lá no grupo, no dia que eu postar a última aula, eu vou dar o tempo para vocês assistirem, e vou compartilhar o link. Depois que eu compartilhar o link, já vou compartilhar o link, vocês já vão ver lá, acessar ele com a data limite, tá bom? Vocês vão preencher dentro do tempo, eu vou dar o prazo, vai ser 30 dias, eu vou verificar direitinho, porque vai depender do dia que eu mandar o link, então não precisa ficar preocupado, não vai ser corrido. Então, um mês eu acho que é tempo suficiente para vocês assistirem todas as aulas, são 8, então vai ter mais 2, são 10 aulas, vocês vão ter um mês. Então, se assistir uma por dia, dá tempo para vocês, por mais que seja corrida, eu sei, eu tenho meus atendimentos, tenho a minha menina, então eu sei que dá conta, tá bom? Então, quem está assistindo gravado terá um mês para reassistir ou para pôr em ordem o que estiver faltando para fazer o pedido aí do certificado no final. Lembrando que o certificado desse grupo é gratuito, tá bom? Não vou fazer cobrança nenhuma, que foi o combinado nosso desde o primeiro dia. Mas é preciso estar lá no grupo do WhatsApp. Então, se você está vendo aqui, não está no grupo do WhatsApp ou não está no grupo do Telegram, infelizmente, a gente, né, não tem como. Então, entrando aqui no capítulo 11, empoderamento quando trauma, autoagressão, comportamento agressivo ou uso de substâncias é o desafio. Lembrando que nós estamos falando de transtornos mentais desafiadores, tá bom? Então, que eu repito sempre, o conteúdo é bem simples, né? A teoria é bem simples, mas a gente sabe que a prática não é tão simples assim. Quem convive com essas pessoas, quem trabalha com essas pessoas sabe que a prática não é simplista. Então, a prática nos dá um trabalho aqui, e o livro ele deixa isso claro várias vezes, que a gente precisa de um encontro, 2 encontros, 1 mês, 2 meses, vários meses tentando. No início, o livro, os autores veio falar que eles ficaram, acho que 1 ano e meio em terapia com essas pessoas para conseguir resultados. Então, assim, não é uma terapia breve, porque a gente não está falando de
problemas simples, nós estamos falando de problemas complexos. E nós estamos, por mais que a gente está trabalhando com diagnóstico, nós estamos tirando o rótulo e trabalhando com a pessoa por trás daquele diagnóstico. A gente precisa, sim, de saber qual é o diagnóstico clínico para a gente ter um norte aí por onde trabalhar, né? Porque senão eu vou pegar uma pessoa com depressão e vou fazer técnicas da ansiedade e vai ficar aquele negócio perdido. Não, eu preciso saber o diagnóstico, em alguns casos, não, nem são todos os casos, mas aqui a gente está falando de transtornos desafiadores, então eu preciso saber qual é o diagnóstico para eu saber por onde eu vou prosseguir. Porém, lembrando que ele vem falar, a gente sempre vai trabalhar com a pessoa por trás disso aqui. Né? Nessa segunda parte, nós estamos trabalhando com os desafios mais comuns. Lembrando que desafio aqui são os sintomas. Então, a gente já falou sobre delírio, a gente já falou sobre comunicação, a gente já falou sobre as alucinações e a gente falou de sintomas negativos. Né? Sintomas negativos, delírios, alucinação, comunicação, e a gente vem entrar aqui no 5º capítulo dessa segunda parte, falando dos desafios. E aí a gente sabe que por trás de todo desafio tem uma temática em comum para todos os indivíduos. Né? Os pensamentos, as crenças vão ser únicas de cada pessoa. Né? Vão ser únicas, nós estamos trabalhando com indivíduos únicos, mas a temática por trás de cada desafio, ela tem ali um componente em comum para todas essas pessoas, e aí a gente tem, então, um norte por onde começar a abordar com essa pessoa em específico, tá bom? Então, ó, lembrando, não sei se vocês leram todo o livro, né? Não sei se vocês leram todo o capítulo antes dessa aula. Te aconselho a ler, se você não leu. Eu não vou ler tudo, por motivos óbvios, né? Não é um audiobook. Então, eu grifei as partes que eu considero mais importante. Estou falando aqui daquilo que eu, no momento, considero mais importante, mas leia em casa, porque o livro, ele é todo importante, tá bom? Ela não queria falar a respeito. Parecia que todos os outros queriam falar sobre isso. O que aconteceu? Quem? Por quê? Onde? Com que frequência? Quem se importa? Por que isso importa? Porque ela se importava. Algumas vezes ela não sentia nada. Algumas vezes tudo ao mesmo tempo. Raiva, tristeza, indiferença, desapontamento, culpa, vergonha. Algumas vezes os sentimentos se acumulavam com o tempo. Algumas vezes eles se chocavam como uma onda. Havia todos os tipos de pensamento. Por que ela? É claro, ela. Nada bom. Ruim, estúpido. Por que não ela? Outros passaram por coisas piores. As pessoas incomodam os outros da forma como a incomoda. Ela tentou tantas coisas para mostrar sua força, algumas vezes sendo forte contra si mesma, algumas vezes forte contra os outros, algumas vezes com o que ela consumia. Ninguém mais parecia ver essas coisas como força. Ela não queria falar sobre isso. Então, por que parece que isso está por todo lado? Seu terapeuta sabia que ela não queria falar sobre isso. Mas então o que ela queria? A gente está falando sobre traumas, tá? Só lembrando aqui também que eu falei assim, a gente tá falando sobre os sintomas, né? Sobre os desafios separados, mas a gente sabe que as pessoas geralmente experimentam vários desafios ao mesmo tempo. Aqui a gente está falando de uma pessoa que sofreu um trauma e ela não quer falar sobre. E às vezes a gente tem aquele componentezinho que muita gente acha, né, que psicólogo ou terapeuta, independente da abordagem, acham que nós temos aquele pontinho de fofoqueiro, que a gente quer saber, a gente quer investigar. E nem sempre a gente precisa saber o que aconteceu com a pessoa, porque às vezes o negócio é tão traumático que falar pode ser mais dolorido. A gente fala que o falar cura, mas nem sempre há tanta necessidade de falar. A gente pode ir por outras abordagens, por outros caminhos com aquela pessoa, e quando ela se sentir tão confortável, ela prefere, aí assim, ela vai falar por si só. Né? A pessoa não fala porque ela não quer lembrar. Isso também é um mito, porque uma vez eu estava até conversando com a pessoa, no início da minha formação, e eu falei com ela, eu tenho muito medo de trabalhar com traumas em relação a abuso, porque eu não sei como que eu vou abordar isso com a pessoa. E nesse dia foi num curso, numa especialização, eu não sabia que essa pessoa tinha passado por um trauma. E ela virou para mim e falou assim, Tamires, você vai abordar normal. Por quê? O trauma, ele está na minha cabeça o tempo inteiro. Na época, ela estava com 50 anos, essa mulher, e ela falava assim, eu sofri o abuso
Gente, eu não me lembro exatamente, mas foi antes dos 10 anos, foi quando ela era criança, e ela falou assim, já passou mais de 40 anos, e hoje, se eu te contar, eu vou lembrar exatamente como se tivesse acontecido ontem. Eu não sinto mais dor, eu não sofro mais porque eu fiz terapia e eu lidei com isso. Mas antes de fazer terapia, eu não queria falar sobre isso com ninguém. Porém, eu continuava lembrando. Quando alguém me perguntava assim, o que aconteceu? Me conta. E ela falava, não, eu não quero falar sobre isso, mas diz ela que a cena de todo o abuso se passava nitidamente na cabeça dela. Então, eles não querem falar porque eles têm geralmente vergonha daquilo que aconteceu. Então, é essa pergunta, por que ela? Por que não ela? Né? E a gente, às vezes, está muito preocupado em o que aconteceu, quem, por quê, onde, com que frequência, o que aconteceu, o que você fez. Às vezes a gente está tão querendo saber, a gente está com tantas perguntas e a pessoa ela não está se sentindo confortável. Lembra que a gente está falando aqui o tempo inteiro que a CTR ela valoriza a conexão. E às vezes a gente não criou uma conexão com aquela pessoa e quer que ela senta na nossa frente e conta tudo o que aconteceu. Então, crie primeiro essa conexão. Porque não é que ela está tentando esconder, ela ainda não se sente confortável o suficiente para contar. Porque tudo o que aconteceu está passando ali nitidamente na cabeça dela. A não ser em casos que o trauma, né, a gente sabe que tem aí alguns tipos de trauma, que a pessoa ela oculta ali para se sentir melhor, né, várias informações daquilo ali. Mas ela fica o inconsciente, o consciente, lembrando que a TCC ela trabalha com a questão do inconsciente também, né? Porém, o nosso inconsciente na TCC é diferente daquilo que a psicanálise tinha como inconsciente, mas nós trabalhamos com o inconsciente também. E às vezes o inconsciente da pessoa ele está ali tentando dar um equilíbrio para aquela pessoa seguir a vida, mas ele realmente faz uma. Ele dá uma. Não era a palavra que eu queria, mas ele recalca mesmo, ele mantém ali guardado as 7 chaves daquela informação para que aquela pessoa não se lembre o que aconteceu. A gente sabe que isso acontece, tá? Mas não é na maioria dos casos. Na maioria dos casos, as pessoas se lembram, sim, do que aconteceu. A experiência do trauma, né, de trauma, seja diagnosticamente significativa ou não, porque às vezes a gente quer ali o diagnóstico, mas às vezes não precisa do diagnóstico, pode impactar a percepção que um indivíduo tem de si mesmo, dos outros, do futuro e do mundo. As reações a essas experiências traumáticas podem incluir causar dano a si mesmo, reagir contra os outros e voltar para a substância como solução. Embora esses desafios possam se apresentar independentemente de trauma, porque a gente sabe que quando acontece trauma, a pessoa ela pode se descontar em si, pode ficar agressiva ou pode usar substâncias lícitas ou ilícitas, né? Porque muitas se envolvem com álcool, que é lícito, outras vão para o lado da droga, porém a gente sabe que tem pessoas que não passaram por nenhum trauma significativo, teve ali sim um trauma, seja social, há um trauma, né? A gente, por isso que ele fala significativo, diagnosticamente significativo ou não, porque muitas das vezes a gente acha que trauma somente acontece quando há um abuso sexual ou a pessoa apanhou muito, e às vezes não. Às vezes o trauma ele acontece de maneira mais, entre aspas, sutil, mas o trauma está ali acontecendo. Hoje a gente vê um campo, né, a polícia em si, a delegacia, não sei exatamente, a área jurídica, acho que seria a área jurídica, né, estão abrindo mais, né, estão começando, por exemplo, a aceitar a questão da violência psicológica. Até pouco tempo atrás, as mulheres iam reclamar da violência psicológica, que elas sofriam da violência verbal, e isso não era aceito. Então, hoje, a gente vê um avanço, porque a gente sabe que violência psicológica gera grandes traumas, grandes traumas. E a gente vê isso acontecendo de maneira muito grande com crianças, tá? Com crianças, com adolescentes. E as pessoas olham e falam assim: ah, normal, normal, tudo bem, é o pai, é a mãe, mas está criando ali um trauma na criança de maneira sutil, né? Não é a intenção, mas está sendo ali instaurado um trauma. Está sendo ali. Ah, mas o pai então é o culpado, a mãe é culpada. Não, né, gente, não vamos colocar culpa em ninguém. Nós estamos ainda
crescendo em uma sociedade, a gente está saindo daquela cultura machista, ainda existe muito, né, na sociedade, a gente sabe, mas as pessoas estão ainda lutando para sair daquilo. Estão lutando muito para sair, mas de maneira, muitas as pessoas falam, de maneira natural, as pessoas falam, já aconteceu comigo e eu não sofri. E aí, não por maldade, né, mas por falta de conhecimento, as pessoas acham que se eu não sofri, o outro não vai sofrer também. E esquecem que as pessoas são seres únicos, individuais, tá? Então, a gente tem que ter essa ideia aqui que o trauma, independente de ter um trauma grande, algo assim, ele acontece desde sempre e pode ser realmente fazer a diferença nessa pessoa ou não. Isso tudo depende do poder de resiliência, né? Algumas pessoas parecem que nascem com o dom da resiliência. Eu prefiro falar que é um dom, porque tem pessoas que desde novos, crianças desde novos, têm um dom de ressignificar aquilo ali, de superar as coisas. Pode gerar outros transtornos, né? A gente vê muitas pessoas ansiosas aí porque seguram demais, aí vai gerando vários transtornos aí ansiosos por causa de segurar muito, né? Às vezes a gente precisa falar, a gente precisa extravasar, mas aí tem essa questão da ansiedade. Mas outras pessoas parecem que lidam muito bem com várias coisas e a vida, entre aspas, tá tudo bem e vida que segue, tá? Mas a gente sabe que hoje a gente tem percebido a questão da ansiedade muito grande e, nossa, muito grande. Hoje o estresse de transtorno, o transtorno de estresse pós-traumático não faz mais parte da ansiedade, mas a gente sabe que também gera uma grande ansiedade quando a pessoa envolve um trauma. Né, a gente está entrando no capítulo e eu tenho que fazer várias revisões, porque é um capítulo só, mas é um capítulo bem complexo. Eu vou tentar resumir, eu vou tentar falar assim do jeito que eu gosto de falar, né? Eu gosto de simplificar para falar, para ficar mais fácil de entender. Eu gosto de deixar bem simples a compreensão. A gente sabe, repetindo de novo, que quando eu deixo simples a compreensão, é para que você entenda a teoria. A gente sabe que a prática não tem nada de simples, né? O ser humano, ele é um ser complexo, então nunca vai ser simples. Mas não é porque o ser humano é complexo que a teoria também tem que ser complexa. A gente precisa até mesmo de teoria simples, de um pouco de simplicidade para compreender do que nós estamos falando para poder ajudar os nossos clientes de maneira muito mais fácil. Tá? Só nesse ponto, mas a gente está trabalhando com transtornos desafiadores graves. Então, embora esses desafios possam se apresentar independente de trauma, né, independente de ter trauma, a pessoa ela pode ser alcoólatra, né, alcoolista, pode ser usuário de droga, ou pode ser agressiva, porque tem outros transtornos ali. Então, embora independente disso, costumam aparecer juntos. Geralmente, a pessoa desenvolve mais de um desafio ali ao mesmo tempo, que eu falei. E a sobreposição considerável na compreensão deles. Dadas as complexidades associadas a todos esses tópicos, é importante deixarmos claros que estamos nos referindo à experiência de trauma de forma abrangente. Então, a gente não está falando de um trauma específico, tá bom? O autor ele está abrangendo aqui várias coisas e a gente sabe que não é simples assim. E aí ele vem falar justamente, para alguns, o impacto do trauma deve satisfazer os critérios para transtorno de estresse pós-traumático, né? Para alguns, quando a gente está falando desse tipo de trauma, tem que preencher os critérios do diagnóstico. Não é porque eu tive um trauma e aí eu estou estressado que é o TEPT. Então, vamos ter cuidado aí. Nessas circunstâncias, alguns indivíduos podem querer abordar o trauma diretamente por meio do tratamento para o TEPT baseado em evidência, como a terapia do processamento cognitivo. E tá tudo bem. Então, aqui ele tá dando a CTR pra gente, mas ele tá deixando claro que se você tá realmente trabalhando com diagnóstico de TEPT, você pode utilizar ali outra terapia baseada em evidência, que é a terapia do processamento cognitivo. Se você quiser trabalhar, você já sabe que essa fórmula, não é um script, mas esse procedimento, se você fizer esses passos, você já sabe que isso vai funcionar. Mas se você quiser utilizar a CTR, ok, também vai ter resultados excelentes, tá bom? Então, primeiramente,
Primeiramente, descreveremos uma compreensão cognitiva básica do trauma e como os procedimentos da CTR podem ser usados para abordar. Depois, vamos focar na aplicação da CTR ao comportamento agressivo, à agressão, autoagressivo, né, à agressão e ao uso de substâncias. Nesse foco, tem âmbito reduzido, mas reconhecemos as vastas e variadas abordagens usadas para lidar com esses desafios. Então, ele está sendo um pouco mais simplista para falar aqui, tá falando pouco, mas a gente sabe que isso não é simples desse jeito, tá bom? Então, só falando aqui. Então, gente, vamos assim, lembrar que CTR é um conceito bem novo, é uma terapia, uma teoria bem nova, que Beck e os amigos trouxeram para gente. Beck, Grant, ou Grant, não sei, deve ser Grant inverso, que eu também não sei como que fala, mas vou falar inverso. Brinen, deve ser Brinen, e Perivoliotis. Sou péssima com idioma que não é português. A gente é ruim com português, imagina com outro. Mas são esses autores, Beck e amigos, nos trouxeram essa terapia nova. Então, é algo que acabou de chegar aqui no Brasil, chegou em 2022, a gente está aqui em janeirinho de 2023. Então, é uma terapia bem nova, mas que eles já estão estudando e aplicando desde 20 anos atrás, tá? Tem 20 anos que Beck e os amigos estão aplicando e estudando sobre isso aqui. Então, embora é novo para a gente, no Brasil, é algo que já tem estudo há bastante tempo. No terceira edição da Judite, ela já traz um pouquinho da CTR aplicada em outros transtornos. Então, eu acredito que esse ano, 2023, né, que agora vai vir o DSM-5-TR, validando o nosso DSM-5. Então, a partir do momento em que chegar no Brasil a tradução do DSM-5-TR, o DSM-5 não vai ser útil mais para gente. Aí vai vir várias alterações aí, ainda não sei, porque eu ainda não tive contato com ele, mas eu sei que vai ter algumas alterações em alguns transtornos. Quando chegar essa alteração nesses transtornos, a gente já também tem que modificar a nossa maneira de agir, a nossa maneira de trabalhar. Eu estou aí aguardando o DSM-5-TR. Quando ele chegar, eu quero fazer com vocês algum estudo também em relação a eles, para a gente ver o que há de novo, quais são as diferenças nos critérios, quais são os transtornos diagnósticos que modificaram. Eu acho que vai ficar bem legal para a gente aprender junto, porque como eu estava pegando ele aí também junto com vocês, eu acho que é legal a gente fazer aí um estudo para a gente aprender todo mundo junto. Então, a partir do momento em que ele mudar, eu acredito que a Judite talvez venha alterando aí alguns conceitos nos livros para aplicar também mais a CTR e a TCC, fazer um trabalho em conjunto. Então, a CTR também não veio invalidar a TCC, ao contrário, ela veio acrescentar, porque a gente sabe que a TCC ela não trata tudo, embora hoje a TCC ela tem uma comprovação científica na maioria dos transtornos. Então, a gente sabe que a TCC ela é padrão ouro para a maioria dos transtornos, mas não é para todos, tá bom? Então, aqui a gente sabe que em transtornos mentais desafiadores, a CTR vem trazendo aí excelentes resultados. E a Judith Beck, ela vem trazendo também a CTR para trazer resultados melhores ainda nos transtornos em que a TCC já é padrão ouro, para tentar, talvez, aumentar ali a qualidade dos resultados, né? Futuramente, a gente pode falar um pouquinho sobre a Judith Beck nesse livro novo, mas já tem vários grupos aí, né, no YouTube, gente. Acho bem legal vocês lerem, se vocês ainda não têm a terceira edição, mas é bem bacana. Então, vamos voltar aqui no livro. Tá? Só de novo, essa fala, porque a gente sabe que é um assunto muito grande, e a CTR é algo muito novo, e a gente também tem que pensar na realidade cultural, de onde o livro na CTR foi criado, onde a terapia cognitiva para a recuperação foi criada, e onde nós estamos. A gente sabe que o ambiente cultural e a nossa prática de política pública, né, é completamente diferente também do que os Estados Unidos vivem. A gente sabe que são dois mundos completamente diferentes. Então, como pensar sobre trauma? E o autor ele vai dividir para a gente sobre o trauma, vai falar uma parte sobre a autoagressão, vai falar uma parte sobre a agressão externa e sobre o uso de substância. Ele dividiu aqui esse capítulo nessas 4 partes, tá? Então,
Muitos indivíduos com problemas de saúde mental graves e aqueles que apresentam desafios complexos já tiveram experiências percebidas como traumáticas, né? Trauma como sendo algo para aquela pessoa, tá? Porque o trauma daquela pessoa pode não ser traumático para você, mas para ela foi traumático e para ela fez significado muito grande ali. Foi algo que marcou a vida dela. As experiências traumáticas podem variar desde físicas, sexuais, abusos emocionais, até mesmo acidentes, hospitalização, pobreza, violência na comunidade. Gente, a parte da pobreza e violência na comunidade é algo que muita gente acha assim, ah, mas também nasci pobre, também fui criado pobre. Ok, legal que você não desenvolveu trauma, mas respeite, né? Vamos ter empatia com o sentimento da outra pessoa. Então, vamos ter empatia. E às vezes a gente tem essa mania de, ai, você não sabe o que é, no meu caso, você não sabe o que é ser uma mulher negra, criada por mãe solteira. Eu vivi aí, vim de uma família com renda baixa. Então, assim, eu poderia falar, porque eu tive vários problemas por causa disso. Ok, eu tive vários problemas por causa disso. Porém, eu consegui ali, né, não só com resiliência, com terapia, né, a modificar isso, a buscar para que isso não seja problema para mim. Agora, eu também não posso falar que, porque eu passei por tais coisas, todas as pessoas que vivem na mesma situação que eu também passou. E não, nem todas passaram. Algumas passaram por coisas piores. E eu vou respeitar isso. Se algumas pessoas passaram, ah, mas fulano, você veio de classe média, baixa, né, e passou por várias situações. Então, uma pessoa de classe alta não pode sofrer? Pode, ele também pode sofrer. Porque às vezes, no meu caso, faltava dinheiro, no caso dele tinha dinheiro, mas faltava outras coisas muito maior. Então, a gente tem que parar com esse egoísmo. É um egoísmo. Não, porque fulano é rico, não sabe o que o pobre passa. Mas o pobre sabe o que o rico passa. Então, vamos começar. O livro ele vem nos trazer a palavra empatizar. Né? Vamos nos empatizar aí com o que o outro está trazendo, independente da classe social, independente de onde ele mora, independente da cultura, independente de qualquer coisa, tá bom? Nós, enquanto psicólogos, enquanto terapeutas, a gente precisa entender aquele ser humano e quais são as individualidades dele, tá bom? Não é porque eu passei que o outro tem que passar ou que o outro não possa passar. Tá? O outro vai passar também e eu preciso respeitar ele e me colocar no lugar do outro. Se isso que o outro está reclamando está me incomodando, então eu preciso resolver os meus problemas em terapia. Né? Por que eu acho que o outro. Gente, nossa, eu estou saindo completamente do assunto de novo, mas por que eu acho que o outro, né, que ele vem colocar pobreza, mas por que eu acho que um rico não pode passar pelos mesmos problemas que o outro pessoa passou, porque o ambiente socioeconômico dele é diferente? A gente sabe que, independente disso, qualquer pessoa passa por problemas, tá? Os problemas emocionais, eles não escolhem classe, raça, etnia, eles não escolhem nada disso. Então, não é porque eu sou pobre que eu vou passar, não é porque eu sou rico que eu vou passar, porque eu ouço muita gente falando isso. Ah, problema emocional é problema de rico. Não, tem muitos pobres, a gente sabe que a comunidade tem muito, a diferença é o acesso à informação e o acesso à saúde é diferente, tá bom? E tem muitas pessoas aí que estão falando isso e estão cheias de traumas, tá bom? Passando aqui, porque como a gente está falando sobre trauma, a gente tem que entender todo um contexto. E muitas das vezes, se a gente tem um problema de aceitar o outro, eu falando de mim, tá, Mires, enquanto psicólogo, tá? Se eu tenho um problema, eu lembro que na época da faculdade, no estágio, uma amiga nossa lá na época, a cliente dela começou a chorar, e ela abraçou a cliente dela e chorou e falou: eu te entendo, eu também estou passando por isso. Ela perdeu o estágio, claro, porque ela não conseguiu seguir. E ela ainda estava com os problemas dela mal resolvidos, ela tinha parado de fazer terapia, teve que retornar. Então, se eu, enquanto Tamires, enquanto psicóloga, estou tendo um problema com o problema do meu cliente ou do meu paciente, eu preciso rever o meu problema. Tá? E se eu não consigo fazer isso sozinha, eu preciso procurar terapia. Todas as pessoas precisam procurar terapia? Que eu já falei. Não, não precisa. Porém, nesse caso, se o problema do cliente está sendo um problema seu, aí você tem um problema grande, né? A gente tem muito isso.
Ah, por causa da religião. Ah, por causa de orientação sexual. Ah, por causa da classe. Ah, por causa da etnia. Gente, vá resolver isso, os seus problemas em terapia. Não deixe que os seus problemas, o que, que você acha, o que, que você pensa, influenciar ali na questão do seu cliente, tá bom? Então, as experiências traumáticas, vou ler isso de novo, podem variar desde físicas, sexuais, abusos emocionais até acidente, hospitalização, pobreza, violência na comunidade, quer você queira ou não. E ele coloca um etc, porque pode ser inúmeros outros fatores, pode ser traumático para aquela pessoa, tá? Independente da sua opinião. Algumas vezes você nem sempre sabe exatamente o que aconteceu. Porque, como a mulher descrita no começo, a pessoa não quer falar sobre isso. E ok, ela tá com tanta vergonha que ela não quer falar, ela não se sente ligada a você para falar sobre isso, tá? Então, vá criar, vamos buscar a conexão. E a CTR, ela nos traz todos os meios aqui para a gente buscar. Lembre-se, música, revistas, sempre a gente vai buscar conexão por isso. Se eu já tenho toda a informação, consegui falar com os familiares, ou eu tenho informações nas paredes de música que elas gostam, atores, filmes, novelas, revistas, celular, gente, não importa. Vamos buscar a conexão. E lembre-se que o autor sempre vem falar, os autores sempre vêm falar sobre tentativa e erro. Porque se eu tentei e eu errei, eu não desisto. Eu continuo tentando, eu não posso desistir. Eu preciso criar uma conexão e mostrar para essa pessoa que eu me importo com a situação que ela está enfrentando. Ah, mas a gente é psicólogo, que antigamente tinha essa visão muito grande na psicologia, que por eu ser psicólogo, eu tenho que manter um padrão neutro em relação ao meu cliente. Não, né? Isso já caiu por terra, porque quanto mais a gente demonstra empatia com o nosso cliente, mais a gente consegue resultado. Não é porque eu sou empático que eu estou ali chorando e sofrendo com o problema dele, mas eu me importo. Eu sempre falo que, assim, no meu consultório, eu sou Tamires, psicóloga, eu estou aqui com o meu cliente. Se precisar naquele momento, porque tem situações que você não consegue, se precisar naquele momento, eu vou chorar, porque eu sou um ser humano, mas eu não vou deixar aquele problema me atrapalhar ou atrapalhar aquilo que eu quero levar ele conquistar. Tá bom? E o código de ética, ele fala muito bem, ele deixa muito claro com a minha relação, ela não pode influenciar no resultado que eu tenho com o meu cliente. Então, eu posso chorar, eu posso abraçar, eu posso conviver, eu posso ver ele, mas a minha relação profissional, em questão de buscar o melhor para o meu cliente, isso deve permanecer intacto, mesmo se eu chorar. Tá? Eu choro porque eu sou ser humano. Falo que eu não atendo cliente, criança, por isso que provavelmente eu dispararia chorar, porque quando eu vejo certas histórias, não preciso conhecer, eu posso ler lá no Instagram, esses dias eu chorei com a menininha aqui da minha cidade, que eu não conheço, não conheço os pais dela, nunca vi na vida, mas uma menina linda, saudável, ela, e perfeita, cheia de sonhos, com 8 anos descobriu um câncer no cérebro, e aí eu vi a história dela e eu chorei, e eu continuo não vendo a menina, não faço ideia de quem é a família dela, mas eu fiquei, então assim, por isso eu não atendo. Isso, para mim, esse sentimento iria influenciar se eu trabalhasse com esse público, tá? Então, não é porque eu choro, é porque eu, Tamires, não sei lidar com esses tipos de sofrimento em criança. Em adulto, já é diferente. Não que a gente fique feliz, não, de forma alguma a gente fica triste. Você pode sentir, mas a gente também se solidariza ali com os nossos clientes, tá? Porque eu saio do assunto e eu até esqueço como que eu saio do assunto. Na CTR, uma abordagem formada pelo trauma é aquela que considera as formas pelos quais eventos difíceis impactaram o modo como o indivíduo se sente, pensa e interage com o mundo. Essas formas podem dificultar o progresso na direção de uma vida significativa. Lembrando que eu falei, né? Crenças comuns, porque tem ali uma temática comum. Então, as crenças comuns resultantes de trauma incluem isso deve ser minha culpa. Em criança tem muito isso, tá? A criança acha que ela é a culpada, e aí a pessoa cresce com essas crenças de que a culpa é minha, fica isso enraizado, tá? Eu sou inútil, eu sou fraco, eu sou inseguro, as pessoas são perigosas, os outros não me entendem, os outros vão se aproximar de mim, porque naquele momento em que essa crença foi criada, isso fazia sentido. Só que a pessoa ela não consegue desconectar essa crença do restante do mundo e ela generaliza, tá bom?
Uma pessoa, realmente, algumas pessoas vão se aproveitar, mas não são todas, e ela generaliza. O mundo é imprevisível e inseguro, não posso fazer as coisas como quero fazer, não adianta tentar. Então, tem aqui crenças em comum. Alguns dos sentimentos associados a experiências de trauma incluem medo, choque, tristeza, desconfiança, paranoia, vergonha e solidão. Nas tentativas de entenderem suas experiências, os indivíduos podem traduzir essas emoções intensas e desagradáveis para pensamentos sobre si mesmo, sobre os outros e sobre o mundo. Se a pessoa acredita que ela não tem valor, não está segura, está desconectada, sem controle, não é de admirar que ela não veja esperança para o futuro. Em resposta a essa forma de ver o mundo, as pessoas tentam se manter seguras e recuperar o controle sobre suas experiências. Elas podem se isolar, parar de cuidar de si mesmas, fechar-se na presença de conflito, causar danos a si mesmo, machucar outras pessoas ou engajar-se em comportamento sexualmente expressivo ou na busca frequente de que os outros a tranquilizem. Para indivíduos com problemas de saúde mental graves, as crenças enraizadas no trauma podem estar subjacentes a alguns desafios, como acesso reduzido à motivação, né? O acesso reduzido, a gente está falando de sintoma negativo, afastamento social, expectativa reduzida de prazer, energia reduzida e comunicação reduzida, sintomas negativos. Também podem estar subjacentes às vozes, né? Por exemplo, as vozes podem repetidamente dizer coisas sobre o evento traumático ou as crenças que os indivíduos desenvolvem como consequências. Crenças expansivas podem ser expressas para proteger contra danos futuros. A paranoia pode atingir extremos. A forma como a pessoa percebe e responde ao trauma informa a sua abordagem para o empoderamento. Ah, mas então eu não sei qual que é o trauma. Ok, mas qual que é a forma como ela está expressando isso? Isso está te informando alguma coisa. Quando nós falamos sobre as vozes, né, alucinação, a gente falou justamente isso. Geralmente, o conteúdo das vozes está te informando o que, que aquela pessoa gosta, está te informando ali alguma coisa. Então, pega esse conteúdo, tentativa e erro. Tente, mas não desista, tá? Se falhar, ok, tudo bem, continue tentando. Pelo menos você pegou uma forma, aprendeu uma maneira de não fazer. Então, se deu errado, legal, eu aprendi que desse jeito não funciona. Então, agora eu vou tentar, vou experimentar uma forma diferente. Então, o que fazer em meio aos desafios? Independente de como os desafios se apresentam, cada estágio da CTR oferece oportunidades de usar a descoberta guiada, lá no capítulo 6. Então, é importante vocês terem assistido aí, né, lido os capítulos anteriores, para fortalecer as crenças positivas e mudar as enraizadas no trauma de maneira que inspire a ação. Em particular, a CTR aborda crenças baseadas no trauma relacionada ao autoconceito, à segurança com os outros, ao controle e ao poder. Como o acesso ao modo adaptativo evoca pontos fortes, acessar, a gente lembra que a gente acessa de várias formas, tá? E é preciso acessar para criar a conexão ali. Então, ele evoca pontos fortes, habilidades e crenças positivas sobre capacidade. Ele oferece uma oportunidade natural para tirar conclusões em torno do autoconceito e do valor. Quanto mais o indivíduo se engaja em atividades que fazem se sentir orgulhosos e importantes, mais oportunidade você terá de fortalecer essas crenças e combater desvalorização. Acessar e energizar o modo adaptativo também pode proporcionar experiências seguras com outras pessoas que ajudam a mudar crenças sobre a periculosidade dos outros. Eles acham que as outras pessoas são perigosas e a gente vai mantendo ali, mostrando através de uma conexão segura que algumas pessoas são seguras, tá? Nem todas são perigosas. Você não deve chegar à conclusão de que todos são seguros, porque a gente sabe que nem todos são. Em vez disso, embora possa haver no mundo pessoas que causem danos, nem sempre este é o caso. Então, não é falar com ela que o mundo é seguro, que o mundo é lindo, que o mundo é feito de arco-íris e borboleta. Não, o mundo não é assim. Infelizmente, a gente sabe que ele nunca vai ser desse jeito. Porém, embora existem pessoas que são extremamente perigosas, em todo lugar a gente vai achar pessoas perigosas, em todos os lugares também a gente vai achar pessoas boas, tá? Então, não é o caso, nem sempre as pessoas são ruins. Então, eu posso sim confiar em outras pessoas. Igualmente, conexão e confiança são fundamentais ao acessar
e energizar o modo adaptativo. Se a mulher que inicialmente não quer falar sobre o que experimentou decidisse abordar o trauma diretamente, como isso seria possível na ausência de conexão e confiança? Se ela não confia, se ela não se sente conectada com você, ela vai te contar como? Não vai. Então, mas a pessoa me procurou. Geralmente, essa pessoa ela vem até você porque ela acredita no seu trabalho, tem uma confiança ali no seu trabalho. Mas você precisa construir ali uma conexão segura para que ela perceba que o seu espaço é seguro e que você está ali para acolher sem julgar. Falei semana passada. A nossa expressão, o nosso rosto também demonstra o que nós estamos, o nosso corpo, né? Não é só o nosso rosto, ele demonstra também se você está interessado. Então, se a pessoa chegou para você e está te contando, e você senta, se afasta, cruza o braço, ela não vai sentir confiança, ela quer se sentir acolhida. Então, às vezes a gente precisa chegar perto, né? Acolher mais, mostrar para ela que eu estou aqui perto de você, eu estou te acolhendo. E isso, gente, não vale somente para o contato aqui dentro do consultório, mas também o contato aqui, igual nós estamos falando, né? Por conexão via internet. A gente também tem que demonstrar isso. Por isso eu sempre falo, eu preciso que vocês me deem feedback, porque eu preciso, para mim faz diferença o que vocês acham ou não do grupo. Então, se você está gostando, é legal que você me diga que gosta ou não, para eu conseguir adaptar a maneira que eu faço de forma que fica clara e compreensiva para vocês, tá bom? Então, isso de conexão serve para todos os lugares. Quando as pessoas entraram no grupo inicialmente, e algumas, grandes parte, né, saem do grupo porque eles não sentem essa conexão. E tá tudo bem, também tá tudo bem. Nesse tipo aqui, nesse caso que nós estamos falando de transtornos desafiadores, nós precisamos entrar aqui num acordo para conseguir entrar realmente no mundo dessa pessoa, tá? Na semana que vem a gente começa a falar sobre atendimento individual, quando é um único profissional, quando é somente nós que atendemos esse indivíduo, e a gente vai falar também do hospital, né, do atendimento hospitalar, que é uma equipe que atende esse indivíduo. Então, a gente vai falar sobre essas dificuldades. A gente precisa sempre entender conexão. Então, isso tem grande impacto, mesmo que o indivíduo jamais queira falar sobre o trauma. Mesmo que ele sinta confiável, sinta que tem conexão, se ele não quiser falar sobre o trauma, ok. Você não vai ficar jogando aquele monte de pergunta, querendo obrigar o indivíduo a falar o que aconteceu. Tá? Ele não vai falar, se ele não quiser, ele não vai falar e pronto. Mas isso também não impede que você consiga fazer um excelente trabalho com essa pessoa. Tá? A gente tem aquela visão na psicologia que eu preciso que você me conte com toda certeza o que aconteceu. Mas nem sempre. Eu preciso entender tudo que está envolvido sem precisar necessariamente entender exatamente a situação, tá? É bom a gente saber, a gente gosta de saber, que parece que quando a gente sabe, eu consigo compreender muito mais e ajudar essa pessoa mais diretamente. Porém, se caso ela não me contar, pode ser que seja um pouco mais difícil para a gente, né, conseguir acessar, mas não é impossível. Os indivíduos podem experimentar maior controle e previsibilidade durante esse estágio. O controle provém de escolhas, atividades preferidas, decidir quando e com quem realizá-los e está no papel de especialista para ensinar os outros. Sempre essa parte do especialista é muito bom, que é quando a pessoa se sente segura, né, especialista para falar. Então, pegue também o que essa pessoa sabe fazer e peça para que ela nos ensine, tá bom? Então, a previsibilidade pode vir das intervenções, tais como programação de ação positiva, em que a pessoa planeja a próxima experiência positiva com antecedência. Ao escolherem se engajar em seus interesses ou usar suas habilidades, os indivíduos também podem tirar conclusões de que estão no controle das suas reações emocionais. Eles podem superar o estresse, gerar sua própria energia e promover emoção positiva. E é isso que a gente quer, né? Então, a gente quer também desenvolver buscando as aspirações do indivíduo. As aspirações, gente, tudo aqui a gente já falou nos capítulos passados. Então, nessa parte ele está passando um pouco mais por cima, porque ele quer que você, suponha-se que você já leu os capítulos passados. Tá? Se não leu, volte ao capítulo 4 para entender mais as aspirações. Então, quando os indivíduos compartilham suas aspirações,
altamente valorizados, você obtém uma perspectiva de como eles querem se ver e como esperam que os outros o vejam. Quando os indivíduos compartilham suas aspirações, isso pode reforçar conexão mútua e confiança. Porque quando ele fala aquilo que ele sonha, né, aquilo que ele deseja, ele está te contando um sonho, então significa que estamos reforçando a conexão aqui com essa pessoa. Tá? Então é preciso muita confiança para que a pessoa possa revelar seus desejos significativos em primeiro lugar, mas ainda mais quando o trauma impactou suas crenças sobre os outros como desinteressados, nocivos ou perigosos. Enriquecer as aspirações por meio do imaginário e identificar as emoções positivas que estão conectadas com a aspiração convida a pessoa a ficar ainda mais vulnerável, porque ela está se abrindo ali, se expondo para você, né? Tá? Quando a gente conta dos nossos sonhos, dos nossos planos, você está se abrindo ali. É como se a gente despisse a nossa alma. Então, de certa forma, é isso que essas pessoas estão fazendo. Por isso que fala sobre vulnerabilidade, porque eles se entregam ali a alma para contar. Então, precisa de ter uma confiança muito grande quando nós estamos falando de trauma, independente do trauma que seja, independente do trauma. Compartilhar isso exitosamente proporciona maior oportunidade para fortalecer crenças como os outros se importam com o que eu quero, os outros podem me entender e também o que é importante para mim. E o vale a pena compartilhar com os outros. Então a gente precisa alcançar esse nível com essas pessoas, tá? Associadas a isso estão as crenças em torno da segurança. Ter a experiência de estar segura emocionalmente para compartilhar desejos significativos profundos com alguém e tê-los respeitados. Por isso que eu falo a questão da empatia o tempo inteiro, porque eles precisam se sentir seguros e respeitados, independente, né? Lembre-se dos exemplos que a gente deu passado, em que um indivíduo queria ser enfermeiro, o outro queria ser médico, cirurgião, e tá tudo bem, quem é você para jogar? Deixa, ele pode ser, ele pode alcançar o sonho dele, independente do diagnóstico, porque atrás daquele diagnóstico existe uma pessoa igual eu, igual a você. Tá? O que difere dela das outras pessoas é apenas o diagnóstico. É apenas o diagnóstico. E a gente está falando aqui o tempo inteiro sobre essa questão de a intensidade como eu experimento, né? Nós falamos nos capítulos passados que às vezes a gente tem delírios ali e a gente considera normal, normal, eu sou míope, então eu vi uma sacola e achei que era um bicho e tá tudo bem, e leva isso como uma piada, né? A gente vê muito isso na internet. Como é ser míope? Olha, um coelho, era uma sacola de lixo. Era isso, é um delírio, é uma distorção da realidade, porém é aceitável. Então, a única coisa que essas pessoas têm diferente de nós são o diagnóstico ali e a intensidade que esses sintomas, esses desafios estão impactando a vida delas, tá bom? Então, eles podem ter sonhos, a gente precisa respeitar isso. Desenvolver as aspirações também pode mudar as crenças sobre poder e controle, pois o indivíduo é quem determina quais missões ele gostaria de perseguir. Isso coloca na posição de líder e especialista na sua própria recuperação, e você na posição de parceiro colaborativo. No papel de líder, a pessoa pode guiar a interação e o seu futuro. Se os indivíduos mudarem de ideia sobre o que gostariam no futuro, você tem outra oportunidade de enfatizar o controle que eles têm, né? Eles podem. Então, perguntar sobre as aspirações foca a atenção em alguma coisa que a pessoa quer ou espera. Coloca o trauma em perspectiva e inspira a ideia de que o trauma que uma pessoa experimentou não a define nem define a sua vida. Então, independente do que você passar, a sua vida pode estar aí no controle. Então, as intervenções específicas para desenvolver e enriquecer as aspirações e meio aos desafios incluem técnicas para recordar as aspirações e o imaginário associado, tais como o uso de cartão de empoderamento ou quadros de visualização. A gente já falou sobre todas essas técnicas nos capítulos passados. O cartão de empoderamento é mesmo do cartão de enfrentamento, tá? A gente só modifica o conteúdo aí para se adaptar naquilo que o indivíduo está trazendo ali para a gente, tá? Então, praticando o modo adaptativo, divida as aspirações em passos. A gente viu isso no capítulo 5 também, inclusive a gente mostrou aquele
coloquei lá no apêndice, né? A gente tem um exercício que ajuda, que é uma escadinha. Então, divida as aspirações em passos e adote medidas em direção a elas ou os seus significados, porque às vezes chegar lá naquilo que ela quer é muito difícil. Lembre-se que às vezes eles têm delírios de grandeza e eu quero me tornar o líder supremo. Então, qual é o significado de ser líder supremo? E aí eu vou colocar em direção ao significado. Tá? Não vou desmerecer aquele indivíduo em si, porque ele quer ser o líder supremo, mas eu vou atrás do significado que está por trás disso aí. Então, isso proporcionará algumas das melhores oportunidades para fortalecer crenças de empoderamento e combater aquelas desenvolvidas como resultado do trauma. Vai ali diminuindo, mudando o conteúdo das crenças negativas, tá? A busca colaborativa das aspirações oferecem oportunidades para os indivíduos verem que nem todas as pessoas são más ou perigosas, neutralizando crenças sobre segurança. As crenças sobre conexão também podem ser fortalecidas, pois vocês estão trabalhando juntos na direção de um objetivo comum. Praticar o modo adaptativo também pode combater crenças derrotistas e aumentar o senso de controle do indivíduo sobre o futuro. Os indivíduos podem fortalecer crenças como eu sou aquele que deu esses passos, portanto, eu estou assumindo o controle sobre o meu sucesso, está empoderando ele, tá? Então, o sucesso na busca das aspirações também pode ajudar o indivíduo a se sentir no controle, apesar do trauma. Teve o trauma, mas você continua no controle. As experiências positivas parecem mais previsíveis porque elas são planejadas. Sucesso e ação são mais consistentes, o que pode fortalecer as crenças de controle e segurança. É durante o estágio de prática que você pode ativamente trabalhar junto com o indivíduo para superar os desafios. Isso oferece contexto para o desenvolvimento das crenças de empoderamento, especificamente relacionadas ao que estiver impactando o movimento na direção das aspirações. Como um indivíduo compartilhou conosco, uma das minhas coisas favoritas sobre a CTR, isso foi um indivíduo que passou pelo tratamento CTR que ele falou, é que ela não focou no que aconteceu comigo tanto quanto focou em como o que aconteceu comigo impacta a minha vida agora. Então, eles mostraram isso para o indivíduo, olha, o que aconteceu, eu não quero saber, né? Vamos colocar ali. Tem terapias, tem terapeutas, né, psicólogos ou não psicólogos, que enfatizam muito assim, não, eu preciso saber, você sofreu um abuso sexual, eu quero saber do abuso, eu quero saber do abuso, e foca tanto no abuso que esquece de toda a vida da pessoa, porque ela tá focando no diagnóstico, e a gente não precisa de focar nisso em específico, mas o quanto que, olha só, ok, teve um abuso, a gente já sabe disso, a gente sabe que teve um trauma ali, independente se a pessoa contou ou não, teve esse trauma. Agora, você já percebeu o quanto esse trauma, enquanto você está carregando esse peso, ele está afetando negativamente na sua vida? A gente não está focando no trauma, a gente está focando na sua vida agora. Hoje, você, por causa do trauma que aconteceu lá, você está dando poder ao trauma. Então, gente, não é essas palavras, tá? Estou falando aqui de maneira simplista para vocês compreenderem todo o contexto. Se você achar que deve usar essas palavras, ok, mas é mais ou menos isso para você compreender. Então, você percebeu hoje que, em vez da gente lamentar pelo trauma, a gente pode fazer outras coisas? Por exemplo, qual é o seu sonho? E aí, olha, a pessoa fala, meu sonho é ser médico. Ok, legal. Então, o que a gente precisa fazer para se tornar um médico? Já mudei o foco completamente. Eu saí do trauma, do caso em específico, e estou falando agora do que está acontecendo agora. Sua vida agora está tendo esse impacto negativo, mas a gente pode ter uma vida positiva lá na frente. Então, eu começo a tirar o foco. E é isso que um indivíduo ele agradeceu. Né? O que você pode descobrir é que percorrer os passos da CTR é suficiente para ajudar uma pessoa a seguir em frente, seguir sua vida e construir resiliência sem se aprofundar em detalhes. Para outros, o processo da CTR os faz avançar o suficiente para que então decidam que estão prontos para processar seu trauma em um nível mais profundo. Então, algumas pessoas vão chegar ali no nível em que eles querem falar sobre o trauma ou não. Então, a gente já falei bastante sobre trauma. Tentar aqui correr, porque já foi quase uma hora aí, né? E aí a gente vai falar sobre autoagressão, agressão ainda e substâncias químicas. Comportamentos autoagressivos incluem ações feitas contra si mesmo,
tais como se cortar, se queimar, engolir objetos, inserir objetos no corpo, bater a cabeça e etc. Então, tudo aquilo que eu causo uma agressão contra o meu próprio corpo, contra eu mesmo, independente do tipo de agressão, tá? Isso são a autoagressão. Então, ele falou cortar, engolir, o beliscar, causar machucados ali. Então, a gente tem vários tipos aí de comportamentos autoagressivos. E, gente, por mais que vocês achem assim, isso não é tão comum, é muito comum, tá? É muito comum. Tem pessoas que se machucam com facilidade muito grande, às vezes eles não estão se machucando com facilidade muito grande, eles estão se causando aquela dor ali, tá? Nessa sessão, estamos explicitamente nos referindo à autoagressão não suicida, tá? Eles não têm interesse em causar suicídio, eles não querem se matar. Claro que, em muitos casos, ele vem trazer aqui, eles não têm esperança, eles não querem se matar, embora algum dos comportamentos que eles vão ter pode ser muito grave e pode causar ali a morte. Por exemplo, a pessoa não está querendo se matar, mas ela corta o pulso e consegue, né, errar ali, cortar uma veia e aí leva a uma morte. Então, ou eu estou, né, engolir objetos, a pessoa engoliu um objeto para se machucar, para se torturar, e aí, ao engolir, causa uma hemorragia e leva à morte. Mas o objetivo deles não é suicídio, tá bom? Tem a pessoa que tem realmente a intenção, a pessoa que é a pessoa suicida, a gente tem essa pessoa, mas aqui a gente não tá falando do suicida, tá bom? Só frisando bem aqui, embora o comportamento deles possam levar à morte, não é o objetivo, tá bom? Vamos entender isso bem, deixar bem claro aqui. Então, a pessoa ela tem o impulso de se machucar, ela já está com a vulnerabilidade básica, ela está em hipervigilância o tempo inteiro, porque alguma coisa pode acontecer. Tem um evento atual ou uma má interpretação, e aí acontece a autoagressão. Então, considerando essas expectativas negativas, os indivíduos eles podem se tornar hipervigilantes, isso é, podem procurar evidências que reforcem suas crenças e expectativas. Exemplos disso podem ser determinar que o fato de um familiar não atender um telefonema é intencional e pessoal, ou que um membro da equipe que pede que o indivíduo espere um minuto antes de responder uma pergunta é uma rejeição. Quando ocorre, então, eles ficam hipervigilantes, eles ficam procurando o tempo inteiro coisas que revelem que eles estão sendo ignorados, tá? Então, deixa eu só ver se eu pulei aqui. Não, pulei não. Então, eles estão aqui o tempo inteiro atentos para comportamentos que realmente respondam aquilo ali que eles estão sentindo ou que eles estão pensando, que entre em conformidade com as crenças dele. Quando ocorrem essas depreciações percebidas, para eles são percebidas, os indivíduos podem se sentir diminuídos, desvalorizados, vulneráveis e impotentes. Algumas vezes os indivíduos estão avaliando corretamente a situação, mas algumas vezes essa é uma interpretação equivocada, baseada na sua expectativa de como as coisas são. O empoderamento, gente, ele é importante por causa disso aqui, ó. Algumas vezes eles estão avaliando corretamente a situação, porque isso entra num ciclo, tá? Num ciclo. Ele entra nessa impulso da autoagressão que realmente outras pessoas começam a ignorar ele. Então, é verdade. Acontece isso aqui. Então, a situação é correta. Fulano está ignorando ele. Por isso que a gente trabalha com empoderamento. Para que quando ele perceber que alguém está o ignorando, ele não precisa se comportar autoagredindo, tá? Se agredindo. Então, ele pode ter outros comportamentos, e é esse o nosso objetivo, porque a gente sabe que, repetindo, o mundo não é uma maravilha, tá? O mundo não é uma maravilha, as pessoas não são perfeitas. Então, tem pessoas que querem o mal, tem pessoas que estão desejando o mal, tem pessoas que estão ignorando, e aí o empoderamento vem para falar assim, ok, tá tudo bem, esse está se agindo desse jeito, esse está comportando desse jeito, porque esse tem questões pessoais dele, e não são suas, e aí a gente entra com o empoderamento para mostrar que, independente desse outro, você pode ter a vida que você deseja. Por isso a gente sempre vai trabalhar aspirações com essas pessoas, tá? Com essas e com qualquer outra. Lembrando, Judith Beck traz aí pra gente
na terceira edição, parte da CTR, um pouco da CTR, porque ela quer mostrar que em qualquer situação a gente pode trabalhar essa questão da conexão, né, desenvolver aí a resiliência, empoderamento, para ter sucesso nos nossos resultado positivo em qualquer situação, tá? Então, em qualquer um desses casos, quando ocorre um evento que desencadeia a vulnerabilidade, duas coisas acontecem. A pessoa experimenta um impulso de se machucar, é um impulso que ela tem, e o outro conjunto de crenças especificamente relacionadas à autoagressão, que é ativado. Isso nunca vai melhorar. Isso é a única coisa que funciona. Então, o indivíduo age. As crenças relacionadas à autoagressão não suicida, não é o objetivo de cometer suicídio, inclui eu não tenho valor, eu não tenho controle, eu mereço danos ou dor. Às vezes eles estão causando a dor para se punir de algo que eles estão pensando ou sentindo, tá? Muitas das vezes, né? O que está acontecendo com você? O que está realmente passando dentro de você que você se acha tão merecedor, né? O que está acontecendo? Claro, como eu disse, a gente não vai sair fazendo esse tipo de pergunta, mas o que está acontecendo com essa pessoa que ela acha que a dor nunca é o suficiente ou que ela precisa de ter essa dor? Então, ninguém se importa comigo, os outros vão me rejeitar, o futuro é desalentador, nada mais me conforta. No entanto, a autoagressão proporciona alívio do impulso e da angústia e pode desviar a atenção da pessoa do evento imediato. Então, esse impulso muda ali a atenção que ela está da dor para, né, o que você está fazendo, a sua rejeição me incomoda tanto. Ao ter esse impulso da autoagressão, ela esquece que você está rejeitando ela. Ela muda completamente o foco. A gente precisa mudar o foco, mas substituir esse comportamento. Também pode dar ao indivíduo a experiência de controle. Controle sobre impulso e sobre os outros, né? Eu controlo isso aqui, eu estou fazendo isso porque eu quero. A gente vai entender aqui melhor. O alívio temporário é algumas vezes completamente eclipsado por sentimentos de vergonha, decepção, tristeza, desconexão e outras emoções que podem voltar a desencadear as vulnerabilidades, levando a um ciclo de repetida autoagressão. Ele tem um impulso e naquele momento, isso é muito rápido, tá? Às vezes dura 5 minutos, 10 minutos. Então, naquele momento do impulso, ele está tendo uma sensação, isso também vale para a questão da substância, né? Ou do comportamento sexualmente, por exemplo. No momento que ele está fazendo, ele está descarregando toda a adrenalina que está ali no corpo dele e ele se sente aliviado. Porém, quando passa essa descarga de adrenalina, ele começa a ter os sentimentos de vergonha, de decepção, de tristeza, e aí ele volta naquele sentimento de vulnerabilidade, que, nossa, isso aconteceu, fulano vai me rejeitar, as pessoas não vão me amar, novamente entra num ciclo vicioso, tá? Ele se sente mal, vem toda a vulnerabilidade, impulso novamente, comportamento autoagressivo. As vulnerabilidades básicas são alvos clínicos importantes para a intervenção. Experiências que reforçam conexão, controle e esperança podem ser incrivelmente empoderadoras e levam a novas perspectivas. Como a principal origem da autoagressão é desconexão e rejeição percebida, os métodos para acessar o modo adaptativo são importantes. Esses métodos unem as pessoas, mostram que você e o indivíduo têm mais em comum do que podem imaginar e podem colocar o indivíduo em papel de especialista. Então, a gente vai criar conexão e fazer que o outro realmente importa, independente de qualquer coisa. Ele pode, então, experimentar controle sobre a interação com os outros, controle em como isso vai ocorrer. Então, é bom a gente fazer aquilo que a gente aprendeu também no capítulo anterior sobre a previsibilidade, tá? Posso vir amanhã? Dar a ele o controle sobre os encontros. Estar no modo adaptativo também envolve experimentar intensidade dos impulsos de autoagressão ou afastá-los completamente. Energizar o modo adaptativo por meio do planejamento continuado, a gente já falou sobre esse planejamento, da conexão prazerosa, aumenta também ainda mais o controle, criando maior previsibilidade sobre o futuro. Energizar o modo adaptativo transmite confiança de que o bem voltará a acontecer. Ao planejar se engajar nessas experiências positivas regularmente, é o indivíduo que está no controle. Então, dá a ele esse controle dele organizar e planejar essas atividades. Proporciona o máximo possível de oportunidade para indivíduos escolherem o que farão e como isso ocorrerá é um elemento importante. Ter a opção é uma forma de maior controle.
As técnicas para acessar o modo adaptativo devem ser usadas para iniciar cada interação com o indivíduo. Abrir uma sessão ou encontro com o indivíduo perguntando a respeito da fofoca mais recente sobre uma celebridade ou perguntando se ele tem alguma brincadeira para compartilhar, demonstra que os interesses do indivíduo e a conexão que vocês compartilham são mais importantes. Então, eu vou modificar aqui a experiência que ele tem. Então, se ele gosta de uma fofoca de celebridade, entra com a fofoca de celebridade, tá? Então, mude tudo a crença. Se eu me ferir, até meu terapeuta vai me abandonar. Para. Mesmo que eu me machuque, as pessoas ainda se preocupam comigo. Então, é demonstrar um interesse aqui na totalidade dele, falar que eu me importo independente de qualquer coisa, que eu tô ali para ajudar ele. Então, eu não vou criticar pela autoagressão. Eu vou mudar o foco sem ter, porque quando a gente critica a autoagressão, você não pode fazer isso, você fez isso de novo, eu estou chamando a atenção àquilo que eu não quero. Então, eu vou mudar o foco, tá? Em ambientes hospitalares, gente, em questão de autoagressão, as pessoas em hospitais, né, elas ficam aqui, ó, com forte vigilância, tem equipe por perto o tempo todo depois de um incidente. Às vezes eles até amarram os braços para que aquela pessoa não se cause dano. A equipe de cuidados direto pode manter os indivíduos no modo adaptativo durante essas mudanças por meio de engajamento. Por exemplo, jogando cartas, criando arte, ouvindo música, ou criando planos de ação para quando o indivíduo voltar a buscar seus interesses. Juntos, os indivíduos e a equipe não falam sobre o trauma ou sobre o incidente. Não falam sobre o trauma ou sobre o incidente. Em vez disso, focam em manter viva a conexão. Então, um erro muito grande, porque a gente chega lá, a pessoa está no hospital e a gente começa. Por que você fez isso? Me conta, o que aconteceu? O que aconteceu minutos antes? O que você estava pensando? Não foque nisso. Foque na conexão que você criou ali com aquela pessoa. Então, vai jogar cartas, vai jogar sobre... Faça qualquer coisa em vez de mexer no trauma. Ontem eu estava vendo um filme, eu achei muito interessante, que o menino, não consegui ver o filme todo, só vi uma parte, eu achei incrível que o menino estava em coma, e um menino muito querido, muito amável. E as pessoas estavam ali visitando ele no hospital. E todo mundo no hospital assim, ele vai morrer, tadinho, né? Ele não consegue mais. E a mãe grita e fala assim, ninguém falando sobre coisas negativas, todo mundo falando coisas boas. Porque, de certa forma, enquanto ele estava experimentando o trauma em coma, ali, né, ouvindo ou não, independente se ele ouve ou não, a mãe quis focar no que gera conexão. Então, perto dele, somente coisas boas. Eu achei muito legal. E é mais ou menos isso. Então, para que a gente vai falar das coisas ruins? Ele já está se sentindo culpado pelo que ele fez. A intenção dele é fugir dali e se punir, né, ser punitivo novamente, porque ele fez algo ruim com ele. Ele se puniu pelo comportamento ruim, e aí ele começa a sentir culpa. Quando ele se sente culpa ali, envergonhado, ele quer se punir. Mas quando ele se pune, ele se sente culpado de novo por fazer aquilo, então gera esse ciclo, tá? Então, não foque no problema. Então, vamos de novo nas aspirações, porque a gente sempre quer focar nas aspirações. Então, o segredo para a mudança duradoura é ter um senso de propósito e uma razão motivadora poderosa para fazer alguma coisa que não seja autoagressão. As aspirações fornecem força motivadora. Desenvolver uma imagem vívida dos desejos futuro é uma técnica importante. Então, a gente vai trabalhar aí com a visualização, fazer ele se visualizar e acessar o que ele realmente quer. A imagem do que o indivíduo quer fazer ou obter no futuro é melhor quando realmente é bem desenvolvido. Então, criar uma imagem real, cheia de cores, sentidos ali, fazer ele experimentar tudo essa imagem. Por essa razão, as imagens de recuperação ajudam o indivíduo a vencer impulsos e experimenta um maior controle e poder sobre emoções negativas. Se uma pessoa é capaz de usar essa abordagem com sucesso, você pode ajudá-la a tirar conclusão sobre a sua capacidade e sobre como vale a pena focar no futuro. Com repetidos sucessos, os indivíduos podem tirar ainda mais conclusões sobre a própria resiliência. As aspirações também podem fornecer o contexto para usar conclusões, para usar solução de problema, relaxamento, growth ou outras habilidades que ajudam indivíduos a vencerem os impulsos.
Quando o impulso surge, nem sempre está evidente para o indivíduo porque vale a pena usar a habilidade. Então, nem sempre ele vai lembrar do porquê que vale a pena ali. Então, as aspirações são pessoais e significativas. Então, para muitos, a aspiração é o motivo pelo qual vale a pena usar a habilidade. Então, depois que o indivíduo usa a habilidade para superar ou se desviar do impulso, as aspirações são alvos irrefutáveis. Então, para redirecionar a energia. Então, ele não espere que ele tenha um impulso negativo e comece assim, ai, agora eu vou usar tal habilidade, porque se eu causei isso, agora eu tenho que fazer o relaxamento. Não, ele precisa fazer o relaxamento antes de ter o impulso da autoagressão, tá? Então, por que eu vou fazer o relaxamento? Porque eu tenho um sonho, uma aspiração. Então, não é eu vou fazer o relaxamento para não ter o impulso negativo. Vou fazer essa técnica de visualização, de relaxamento ou qualquer outra técnica para alcançar o meu objetivo. Então, redirecionar a atenção também para as aspirações envolve planejar e dar os passos na sua direção. Agir na direção das aspirações proporciona um senso de propósito de vida. Então, eu vou colocar um propósito para que ele consiga acessar ali o que ele realmente quer, em vez daquilo da autoagressão, que é o que ele não quer. As técnicas que são particularmente úteis para indivíduos que apresentam autoagressão são programação de ação positiva, nós já falamos sobre isso, e estabelecimento de um papel significativo no contexto do tratamento na comunidade ou com a família. Então, achar ali o propósito. Lembre-se, quando a gente fala de aspiração, a gente fala dele praticar esse propósito todos os dias onde ele vive, na comunidade em que ele vive. Ambas as técnicas implicam que a pessoa assuma o controle e encontre maneiras de pertencer sem que a conexão seja baseada em danos. Quando os indivíduos se deparam com experiências difíceis, por exemplo, rejeição familiar, estresse de candidatar à faculdade, técnicas como dramatização podem ser úteis para encontrar diferentes opções de respostas. Então, ele vai ter ali momentos realmente difíceis e aí entra o empoderamento. As conclusões que podem ser tiradas por meio da colaboração com os indivíduos incluem: eu posso ter mais controle do que imaginava, pode valer a pena fazer coisas com os outros, algumas pessoas podem rejeitar, mas isso não significa que todos vão fazer, e não significa que eu sou um completo fracasso quando alguém me rejeita. Empoderamento. A cada passo você pode perguntar aos indivíduos o que isso diz sobre o fato deles terem sido capazes de dar os passos na direção, né? O que isso significa? Como foi para você fazer uma coisa diferente? Foi melhor ou foi pior do que você imaginava? Sem focar na autoagressão. Quando as pessoas tiverem períodos mais longos de sucesso, aí você chama a atenção para a diferença entre a época em que eles começaram, né? O que você está experimentando agora, que você não experimentava antes. Então, aí a gente lembra um pouquinho da autoagressão, mas também tira aquele foco da agressão em si. Tá? Vimos que o propósito é especialmente efetivo para ajudar os indivíduos a irem além do ciclo de autoagressão e prosseguirem com a vida que eles sempre desejam, mas achavam que jamais eles poderiam. Então, a gente vai mudar o foco completamente em que, tá, ok, você fez isso no passado, mas o que você quer agora, né? A partir de agora, para amanhã, para depois, e mostrar que eles têm condição disso. E aí, como pensar sobre agressão? Quando a agressão é externa, né? Contra outras pessoas. O comportamento agressivo é outro desafio para os indivíduos, familiares e profissionais, porque a agressão às vezes é contra nós também, profissionais da saúde. Os indivíduos podem ameaçar os outros, causar danos físicos às pessoas, danificar propriedades e etc. Como a autoagressão, os atos de agressão também podem ser imprevisíveis, acontecendo sem aviso prévio. Então, ele pode estar andando na rua e, do nada, ele resolver bater em alguém. Tá? É completamente, sabe quando a gente vê aí, fulano andou na rua, estava passando na rua e de repente bateu em alguém e aparentemente sem motivo nenhum. E todo mundo foca de, nossa, ele é violento, ele foi agressivo e tá. Mas o que está por trás dessa agressão? O que aconteceu? E muitas das vezes a gente fala assim, é surto psicótico. Peraí, será que foi um surto psicótico? Será que ele passou por algum trauma e a maneira involuntária dele reagir, ele teve um impulso que fez ele agir daquela forma? Então, nessa parte, a gente está falando sobre isso.
Então, a progressão, desde as crenças e vulnerabilidades até a agressão, segue caminho semelhante ao da autoagressão. Então, são caminhos semelhantes, tá? Os indivíduos podem se tornar agressivos quando se sentem com medo, ameaçados ou suscetíveis ao perigo proveniente dos outros. Ah, mas o cara agrediu uma mulher e como que aquela mulher poderia agir ali? Seria um perigo para ele ter medo. Gente, vamos tirar esse ponto de julgamento que nós temos, porque às vezes a gente tem um julgamento e fala, mas ele não podia porque a mulher não apresentava perigo. Realmente, aquela mulher em específico não apresentava, ela infelizmente foi uma vítima, ou aquele homem, aquele menino, infelizmente, mas a gente está falando de transtornos mentais desafiadores, a gente não está falando de um caso de uma pessoa que simplesmente bateu por maldade. Tem pessoas que batem por maldade, a gente sabe disso. Infelizmente, o nosso mundo está cheio disso, mas a gente precisa entender o que está por trás disso aí, tá? Lembrando, nosso papel enquanto psicólogos e terapeutas não é de julgar, de questionar isso aí e falar se está certo ou errado. Nós não estamos no papel de julgar. Deixe esse papel de julgar para os advogados, para o juiz ali, eles vão fazer esse papel de julgar. Nós vamos entender e acolher essa pessoa, tá? Muitas das vezes essas pessoas elas vão estar em questão de num presídio, vão estar presas ali, né, em um sistema de recolhido ali, porque pessoas que causam mal a outras pessoas, a maioria das pessoas não quer entender, elas está agredindo, está batendo, então vamos prender essa pessoa. Mas o que está levando essa pessoa a fazer isso? Eu lembro que uma professora minha falava assim, gente, todo mundo na vida tem direito a um réu primário. E a gente tinha uma pessoa muito correta na nossa sala, e ele falava assim, eu nunca na vida teria coragem de matar ninguém. Ela teria. E ele batia no peito, e aí ela foi lá e provocou ele ao máximo. Ele tinha um filho, um bebê, na época. E ela falou, esse é um cara, imagina a cena. Fecha o olho. Imagina a cena aí, você tá chegando em casa e um cara tá abusando do seu filho. Nossa, o cara transformou na hora. Eu mato aquele vagabundo, que não sei o que tem. Então ela criou toda uma cena, tá vendo? Você mataria. Então, a gente não pode julgar até entender. Na verdade, mesmo depois de entender, nós, enquanto profissionais, psicólogos, nós não somos advogados ou juízes. O papel de julgar a pessoa é de um advogado ou de um juiz ou da população ali normal. Nós, enquanto terapeutas, estamos como o papel de entender e acolher essa pessoa. Não é falar que é certo ou errado, mas extrair o porquê que ela fez aquilo ali para fazer com que essa pessoa faça diferente. Esse é o nosso papel. Fazer com que aquele comportamento negativo não se repita. Então você está defendendo aquela pessoa que agrediu. Ao contrário, eu estou querendo tirar aquele comportamento de agressão dela para que ela não agrida mais. Esse é o nosso objetivo na CTR, tá? Olha como que muda o contexto. Se você não consegue, que você está ali num papel julgando essa pessoa o tempo inteiro, abandone o caso e passe para outro profissional, tá? E isso, gente, vale para qualquer tipo de tratamento, tá? Eu já cancelei, já terminei, já coloquei ponto final em alguns atendimentos, porque eu comecei no papel de julgar aquela pessoa e falar, olha, né, não tá dando certo, seu caso é assim, então eu fui, de certa forma, clara para aquela pessoa e falei, olha, esse caso que você está experimentando, eu não tenho conhecimento suficiente para trabalhar, eu não tenho habilidade suficiente para trabalhar esse seu caso. Por quê? Se eu fosse dar continuidade, eu iria ali ferir o código de ética, porque o meu relacionamento com aquela pessoa ia interferir no resultado da minha terapia, porque o meu relacionamento seria negativo com aquela pessoa. Então, a gente acha muito que, eu não posso atender um parente porque meu relacionamento amoroso com essa pessoa vai interferir. Não, eu já consegui trabalhar, já consegui ajudar um parente meu que estava enfrentando certas situações, 2 parentes, que eu tenho um relacionamento muito grande com essas pessoas e consegui atender sem que elas me contassem a situação em si e eu consegui ajudar que aquela pessoa tivesse ótimo resultado, porque o meu objetivo é que ela tivesse sucesso na terapia, tá? Então, no momento, a gente conseguiu fazer sem ficar me contando detalhes da situação, porque o objetivo era ajudar aquela pessoa, tá? Então, eu consegui, porque
o caso em si não ia ser influenciado negativamente. E já tive pessoas completamente estranhas que eu não conseguia atender, porque o relacionamento que eu iria criar seria negativo e iria influenciar negativamente, entendeu? Quando o código de ética fala pra gente que o nosso envolvimento com a pessoa não pode interferir no trabalho, não quer dizer que vai interferir só porque você gosta daquela pessoa, tem relacionamento de amizade, de amor com ela. Não, muitas das vezes relacionamento de ódio também vai interferir mais do que em questão de familiares ou amigos, tá? Então, em momento algum, dentro do código de ética, nos proíbe de atender amigos ou familiares. Nos proíbe atender se a gente não conseguir manter imparcialidade ali no tratamento. E a imparcialidade, ela pode ser interferida, né, influenciada, independente se eu conheço ou não, isso aí. Aí, quando você não consegue, você não dá conta, você fala para a pessoa, dispensa a pessoa e encaminha para um outro profissional, tá bom? Só fazendo esse comentário, porque quando a gente fala de agressão, muitas das vezes a gente entra no papel de julgar a pessoa, e essa não é a nossa função, de julgar a pessoa. Nossa função é acolher e ajudar com que aquele comportamento negativo não ocorra mais, tá? A progressão desde as crenças e vulnerabilidades até a agressão segue um caminho semelhante à autoagressão. Os indivíduos podem se tornar agressivos quando se sentem com medo, ameaçados ou suscetíveis. Isso também pode ocorrer quando os indivíduos estão frustrados ou se sentem bloqueados em um objetivo ou em ter satisfeita uma necessidade. Desrespeito e sentir-se desvalorizados também podem ser outros desencadeantes ali da agressão. E eles seguem a mesma questão, tá? Tem o impulso, tem a vulnerabilidade, hipervigilância, tem o evento atual ou a má interpretação, comportamento agressivo. Em resposta a essas crenças, os indivíduos podem se preparar mentalmente para que elas aconteçam, tá? Ele tem ali na cabeça dele, houve aquele impulso também, e aí ele acreditou e ele se prepara mentalmente, ele já está preparado que alguém pode bater nele. Quando ele se sente ameaçado, ele vai agir. Os indivíduos podem, com efeito, tornar-se hipersensíveis à rejeição ou ameaça, vendo a sua presença onde, na verdade, não existem. Gente, isso acontece. Eu lembro de uma professora que ela atendeu um cara, acho que na época do estágio dela, e ela conta que ela estava na clínica, o cara viu uma. Eu não sei se ele, no caso dela, ele não teve uma rejeição, ao contrário. Ela acolheu e ele achou que ela estava dando mole, ele tirou a roupa e falou que ia agarrar ela, ia ficar com ela. E ela foi, era um transtorno mental desafiador, e ela, na época, diz ela que deu um estalo assim, olhou para ele e falou assim: vamos fumar? E era uma coisa que ela sabia. Então, por isso que a gente tem que saber acessar o modo adaptativo do nosso cliente. Esse cara, ele se sentia bem fumando, né? A gente sabe que o cigarro causa vários outros transtornos, mas para acessar o modo adaptativo, ela falou, vamos fumar. Ela falou assim, gente, eu não fumava, mas eu não queria nem saber. Na hora que eu queria era um cigarro na minha frente para fumar. Porque ela sabia que o fumar ia tirar ele daquele estado ali. E aí, na hora que ele falou, opa, fumar quero. Ela, então tem que vestir a roupa, porque aqui dentro não pode fumar, não, porque é perigoso. Se a gente fumar aqui dentro, vai pegar fogo na sala e é perigoso, a gente pode morrer. Então, que tal? Se veste a roupa, a gente fuma lá fora antes de qualquer coisa. Fumar é tão relaxante. E aí, ok, ele vestiu a roupa, foi lá para fora fumar. E na hora que ela chegou lá fora, ela olhava, já contei esse caso, né, para vocês. Ela chegou para alguém, tipo assim, socorro, socorro. E aí ela, né, de maneira educada, ela não saiu gritando socorro, socorro, ela conseguiu ajuda para acalmar ele e para que ele não tivesse aquele impulso novamente em agredir ela, né, abusar dela ali sexualmente. E a agressão externa pode também se transformar em uma agressão de um abuso sexual, tá bom? Então, esse exemplo ele cabe aqui perfeitamente. E aí, por isso é tão importante a gente conseguir acessar o modo adaptativo. Os motivadores e crenças comuns subjacentes à agressão incluem ter medo, sentir-se ameaçado ou em perigo, e se sentir frustrado, impedido de algum objetivo, sentir-se impedido ou de ter uma necessidade, se sentir desrespeitado, desvalorizado, sou impotente, não tenho controle, sou fraco, vulnerável, você precisa atacar as outras pessoas antes que elas te ataquem, é melhor afastar as pessoas do que ser machucado. Gente, só fazer um comentário aqui. Dentro da psicologia, a gente sabe que todo o nosso atendimento ele tem que respaldar dentro da ética para ter o sigilo daquela pessoa ali.
Então, se você trabalha em um sistema com essas pessoas, né, que você tem medo ali, e realmente pode ser perigoso para você, a gente já falou aqui de questão de segurança, o que a gente pode fazer? Eu sei que eu vou trabalhar somente com pessoas que pode ter está em surto psicótico, mas eu não posso vazar nenhum conteúdo da minha terapia ali com essa pessoa, porque isso é antiético, né? Mas eu tenho toda uma equipe de apoio. Então, enquanto terapeuta, se eu não me sinto seguro para trabalhar na sala, eu posso trabalhar em um ambiente aberto com essa pessoa. Ah, mas eu só posso trabalhar dentro do consultório ali. Eu não tenho outro lugar para fazer, eu não posso caminhar com ela. Então, um conselho, uma coisa que eu falo, não é gravar a sessão, né? Tem gente que quer gravar, se a pessoa tiver em comum acordo, te permitir gravar, assinar, eu não acho que tem necessidade, não faço. Tem pessoas que fazem. Se você quiser gravar a sessão, pode fazer ali, então, com termo de responsabilidade entre você e o indivíduo, que ele está aceitando que isso faça, mas não é isso que eu recomendo, porque gravou a sessão, mas se ele te agrediu, e aí? Gravou a sessão, vai resolver em quê? Né? Em nada. Então, tem aquelas câmeras que não tem som nenhum, né? Não omite nenhum som. Então, quando você for atender em questão de segurança, o que nós podemos fazer? Colocar essa câmera sem som algum e explicar isso, deixar claro isso para o indivíduo desde o primeiro momento. Olha, não tem som nenhum, isso aqui é só por questão de segurança, tanto para mim quanto para você. Porque também tem pessoas que têm esse medo de, eu vou ficar sozinha na sala com o terapeuta, e se o terapeuta abusar de mim, isso também gera uma segurança. E o que acontece? Tá ali na sua recepção, se você trabalha com uma outra pessoa, tem ali, porque se em caso de uma agressão, a pessoa tem como entrar na sua sala e te ajudar, tá? Então a gente não tranca a porta de sala. Isso é em questão de se não tem a hipótese de você atender ela em outro lugar, tá? Eu, particularmente, não tenho nenhuma câmera aqui. Hoje também eu estou atendendo basicamente somente online. Atendo presencial, são pessoas que eu já conheço há mais tempo, são pessoas muito indicadas, então na minha sala, no meu consultório, eu não atendo mais presencial. Hoje eu atendo somente online, mas aqui é uma dica, tá? Em caso de você ficar com muito medo da pessoa ter um momento ali de uma crise muito forte, ela tentar te atacar. Mas em hipótese alguma ter sons, porque se você tem um som, você pode quebrar todo o sigilo ali e tira a credibilidade também. Eu não uso, tá, essa ideia da câmera, é somente porque te dá ali uma segurança que tem uma outra pessoa vendo a sala, tá? Então não tem som nem nada, tá? Porque se você der som, você está quebrando o sigilo, porque aí uma outra pessoa está assistindo. Só uma questão de, se ele atacar, uma pessoa está vendo para poder te socorrer a tempo. Mas, gente, essa questão do ataque também é muito raro, tá? Conheço, me lembro somente desse caso, dessa pessoa em específico, dessa professora em específico que foi atacada. Não me lembro de mais ninguém contar isso. Então, empoderamento para agressão, intervenções que oferecem uma experiência oposta à que o indivíduo espera, podem afastar o desencadeamento de agressão. Isso envolve repetidas experiências de conexão versus rejeição e ter controle versus ser dominado. O redirecionamento do foco para a vida desejada para o indivíduo fornece motivação constante para responder de forma diferente. É importante a gente criar essa conexão, porque se a pessoa entrar no modo paciente, a gente consegue voltar ali para o modo adaptativo dele, tá bom? Então, falei da câmera, mas não é necessário. É só uma questão de, se você tem muito medo, mas quer trabalhar, se você tem muito medo e quer trabalhar, trabalhe em outra área. Não trabalhe com essa em si, específica, tá? Trabalhe em outra área que é muito melhor para você. Mas aqui foi uma dica, porque tem algumas pessoas que querem muito, mas tem essa preocupação. Então, o ponto de partida e o espírito motivador da CTR, conexão, que a gente já falou, e o desejo de se conectar não é diferente nos que respondem com agressão daqueles que experimentam os desafios. Todos querem se conectar, tá? Esses indivíduos podem desejar se conectar, mas sua expectativa é de que serão rejeitados, e os comportamentos agressivos frequentemente têm efeito realmente de afastar as pessoas ou mantê-las a uma distância. Porque se você sabe que a pessoa é agressiva, você não vai querer ficar perto da pessoa o tempo inteiro. Porém, eles também, independente do transtorno, querem se conectar.
A conexão genuína, por meio dos interesses compartilhados ou convidando o indivíduo a ensiná-lo, permite que a pessoa experimente inclusão e respeito. Os indivíduos se sentem entendidos por seus pontos fortes e interesses, em vez de apenas pelos desafios que experimentam ou comportamentos que exibem. Isso combate crenças de que ninguém se importa ou de que eles não são suficientemente bons. Você precisa chamar a atenção do indivíduo para esses momentos a cada vez. Isso é divertido. Se não fosse por você, eu jamais saberia como fazer isso. O que pensa disso? Então, a gente chama a atenção para ele o tempo inteiro. A gente começa a dar a ele o papel de especialista. Então, em que ele é bom? Peça que ele te ensine. E aí você cria uma conexão de que eu preciso de você, eu preciso que você, as pessoas precisam de você, independente de qualquer coisa. Você sempre tem algo a oferecer. Essas crenças que você pode fortalecer incluem: eu não estou sozinho, eu tenho alguma coisa em comum com outras pessoas, as outras pessoas vão me ouvir, elas respeitam a minha opinião, eu posso fazer parte de um time. Quando o indivíduo experimenta conexão, é especialmente importante fazer dela uma ocorrência mais consistente e previsível. Planejar conexão futura também aumenta a previsibilidade, então a gente sempre faz com que ele mostre para a gente ali que ele quer, em qual dia, qual horário. Então, fazer o indivíduo descobrir o tipo de conexão aumenta o controle. Por exemplo, compartilhar receitas. As atividades que ativam e energizam o modo adaptativo são agradáveis, mas é importante que não sejam vistas como recompensas por bom comportamento. Ao contrário, elas têm valor terapêutico intencional e fornecem a base para o trabalho futuro junto. Então, não é só porque você se comportou bom que isso foi bom. Eu preciso mostrar que eu preciso realmente ter uma conexão e eu me importo com ele. De fato, conexão previsível e consistente pode evitar que aconteça comportamentos agressivos. Então, nosso objetivo aqui é evitar os desafios. Tá? Focar a atenção nas esperanças e nos desejos que podem ser perseguidos junto com outras pessoas reduz as crenças sobre não ter controle ou sobre ser bloqueado sobre os outros. Tá? O indivíduo está no assento do motorista, já que a aspiração dele. Então, ele está no controle e eu sento ali do lado para ajudar ele. Então, a gente vai criar também uma imagem vívida de recuperação poderosa e efetiva para ajudar a motivar a mudança positiva. O uso bem-sucedido de uma imagem de recuperação, dessa maneira, ajuda a mudar crenças sobre poder e controle. Desenvolver e enriquecer as aspirações também possibilita aos indivíduos experiências em que recebem respeito. Você demonstra que seus desejos são importantes e que pode ser seguro compartilhar desejos com os outros. Para indivíduos que experimentam rejeição e desprezo, a busca bem-sucedida das aspirações podem ampliar conexões sociais, fortalecer relações existentes ou construir relações novas. Planejar e entrar em ação também dá continuidade ao tema do indivíduo, de assumir o controle sobre o seu futuro. É nesse contexto que você introduz métodos de redução de estresse, comunicação assertiva ou outras abordagens para lidar melhor com o estresse. Vale a pena usar técnica como relaxamento muscular progressivo. Falei sobre isso, no capítulo, na quinta-feira, na aula de TCC, de ansiedade. Então, quando, por exemplo, os pais dos indivíduos estão discutindo, relaxamento muscular progressivo é muito bom. Se você não sabe como fazer, assista a aula de quinta-feira sobre ansiedade, que foi muito... A gente falou sobre isso, tá bom? Então, outra técnica é fazer anotações e se preparar para uma conversa difícil, como a que a pessoa deseja ter com seu chefe. Então, fazer também dramatizações ajuda a pessoa. Quando as pessoas começam a fazer progresso na direção dos seus objetivos, aumenta a probabilidade de surgirem desafios, porque elas começam a entrar como que eu falo? Elas entram numa situação ali que elas querem fazer, mas ao mesmo tempo o desafio eles começam a surgir. E aí a gente começa a entrar com a resiliência, com o empoderamento para a gente evitar. E aqui ele vem trazer o reduzir, testar, empatizar. Ele vai usar STER aqui, que é a sigla em inglês, tá? Então a gente vai começar a resumir, testar, empatizar, poderar e redirecionar o foco com essas pessoas. Vou passar aqui, porque como a gente já falou bastante, aqui, ó. Eu vou resumir, então eu vou refletir o que eu ouvi sobre essa pessoa. Eu vou testar, vou confirmar se eu entendi realmente direito o que essa pessoa me trouxe.
vou empatizar, então eu vou mostrar que eu consigo entender segundo a perspectiva dele e vou empoderar ele e redirecionar o foco, tá? Ó, parece que você está convicto de que você está sendo envenenado. Eu entendi certo? Aí ele vai me confirmar. Eu resumi o que ele me disse e vou confirmar isso mesmo. Tá? Eu imagino que isso deve ser assustador. É assim mesmo que você se sente? Então eu empatizo, olha, né, ser envenenado deve ser terrível, parece assustador, é isso mesmo. Então, vou empoderar e redireciono o foco. Eu sei que é importante para você voltar à sua antiga vizinhança para ficar mais perto da sua família. Imagino que sentir tanto medo faz as coisas parecerem difíceis. Podemos fazer alguma coisa junto que nos deixe mais próximo da antiga vizinhança? Então, eu pego o significado daquilo que ele quer e arrumo, começo a colocar, energizar ali as aspirações dele para todo dia, para ele fazer aquilo ali todo dia. Então, qual o passo que eu posso fazer para te deixar mais perto da antiga vizinhança? Então, eu resumi aqui o que é Esther, a gente resume o que ele é, a gente testa, entende direito, empatizo, empodero e redireciono o foco para que volte a funcionar ali de maneira legal. Análise em cadeia também, que são duas opções, tá? O Esther aqui e análise em cadeia. E análise em cadeia a gente aprendeu no capítulo 6, então ele não vai falar aqui nesse capítulo o que é, então precisa ir no capítulo 6 para entender o que é. Ó, trabalhar com o que conduz a incidentes agressivos pode ajudar a determinar pontos adicionais para intervenção, tais como o momento em que seria bom usar a estratégia de relaxamento. Então, o que está... É uma cadeia, né? Tá tendo várias coisas, é tipo um efeito dominó. Tá tendo uma coisa que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Então, eu posso procurar aqui o que está fazendo essa pessoa ter a agressão, comportamento, e trabalhar nisso aqui antes da agressão. Por isso que ele traz várias coisas ali, o relaxamento, redirecionamento. Então, eu começo a mudar, a trabalhar antes daquele comportamento acontecer. A gente muitas das vezes trabalha depois com o comportamento, né? Então, a gente não quer trabalhar depois com o comportamento. Depois que o comportamento aconteceu, ele é mais difícil de ser trabalhado. Então, eu trabalho antes para evitar que este comportamento aconteça. Fortalecer as crenças positivas sobre segurança, conexão, força e controle é fundamental para os indivíduos que respondem a situações com agressões. Crenças de resiliência também podem ser mais amplamente desenvolvidas. Crenças como essas e outras destacadas durante os diferentes estágios da CTR também redirecionam foco e energia, afastando do alvo da frustração e redirecionando para o futuro. E aí vamos falar de substância, que é a última parte aqui, que é o abuso das substâncias, sendo lícitas ou ilícitas. Há pessoas que passam anos e décadas em um ciclo diário de uso de substâncias. Sua droga de escolha pode ser o álcool, que a gente vê muito a questão do álcool, né? É comum em qualquer lugar, mas também a gente vê medicamentos que exigem prescrição, como oxidocona. Eu conhecia uma pessoa de convívio, né? Chegou a ser familiar, né? Casado com um familiar, e ele tinha uma dependência em uma substância. A gente até falei isso no capítulo de ansiedade, que o medicamento em questão de... Provavelmente tem pessoas que tomam medicamentos para dormir durante anos e anos, mas nunca resolve a insônia. Mas se eu não dormir sem remédio, eu não durmo. Mas por que você não resolve o caso que está te causando insônia? Né? Será que há realmente um problema ali neurológico para que ele precisa do remédio dormir? Se houver um problema neurológico, justifica o uso do remédio. Mas essa pessoa não. Essa pessoa, ele realmente era dependente químico de álcool e ele era dependente de uma substância para dormir e ele tinha em casa inúmeras cartelas de remédio para dormir, e ele tomava inclusive de dia, 24 horas, ele ficava com aqueles remédios, ele tomava vários, diversos remédios, e ele ia em vários médicos para fazer pedido, ele tinha vários médicos mesmo, para ir, e por fim começou-se, né, a ter um problema, porque aí ele roubou bloco de receita de um médico, ele roubou carimbo de um médico, então houve problemas com a polícia começou a ir atrás dele, porque começou a se tornar um vício muito grande, e esse uso da substância começou a interferir. E ele não roubou a receita
para comprar, para vender remédio. Ele não fazia isso, ele não vendia remédio para outras pessoas. Tudo ali era para uso próprio. E ele chegava a roubar outras casas para o remédio, para a questão dele. Então, era inicialmente foi com remédio, com álcool e remédio para dormir. Né? Por fim, ele faleceu tem pouco tempo, ele teve uma overdose e ele ganhou muito dinheiro, e aí ele se sentiu pinto no lixo, né? E aí ele fez aqui o que ele fala, né? Outras drogas de rua, crack, cocaína, heroína ou K2. Essa pessoa se envolveu com outras drogas ali no final da vida. Morreu uma pessoa bem nova, bem novo, acho que não tinha nem 50 anos, mas foi a questão da substância. Então a gente vê que isso é muito comum, tá? Então, mas a pessoa só acontece isso porque ela usa crack? Não, às vezes é outro, às vezes é o álcool, e às vezes é um remédio de dormir, ou outro, aqui ele fala oxicodona, não conheço, tá? Não entendo. Mas nesse caso, ele fazia uso do medicamento para dormir em altas doses, durante o dia também. Então, algumas pessoas são sem tetos, vivendo na rua ou no mato. Esse caso desse rapaz que eu tô falando, não, ele tinha casa. Ele tinha casa direitinho, a família ajudava, então tinha tudo, tinha móveis, casa, tinha móveis, tudo mais ou menos, porque ele já vendeu muito no final para conseguir aí o uso dos remédios, tá bom? Mas nem sempre são pessoas moradores em situação de rua. Eu trabalhei numa comunidade terapêutica e grande parte realmente era moradores de rua, né, em situação de rua, pessoas em situação de rua, mas não, outras eram as famílias que levavam ali para ajudar, tá? Então, outros vivem em comunidades ou em seu próprio apartamento, mas rejeitam o manejo de casa. Eles não querem ajuda porque eles não, alguns não entendem. Outros podem não procurar ajuda de alguma forma. Eles muitas vezes têm outros desafios, não somente esse, mas tem outros. Alguns de saúde mental, alguns físicos, frequentemente relacionados aos anos de uso. Apesar do que parece ambivalência cultural, algumas substâncias são legais, outras não, há um estigma considerável em relação ao uso de substâncias. Então, há um preconceito muito grande em relação a isso. Né? Muitas pessoas, eu uso aqui no meu consumo, final de semana, eu saio para beber e tá tudo bem, mas a pessoa que bebe ali, então há esse estigma ali que é bem relevante, porque a pessoa que usa para cair, não, isso não é bonito, isso não é feio, então tem esse preconceito também, e essa ambivalência, é legal, mas eu uso álcool, fulano usa cocaína, crack, né, e então tem muito isso. As pessoas que usam substâncias podem se ver nesses termos: fracos, incapazes, independente, dependente, inferior e sem esperança. O julgamento de si mesmo pode ser duro. O julgamento dos outros, não só o vivenciado, que eles têm muito esse julgamento, tá? Mas também previsto, pode ser extremamente severo. Para algumas pessoas, a desconexão pode estar na essência do uso contínuo de substâncias ou de recaídas frequentes. A pessoa pode se sentir envergonhada, pode não confiar nos outros, pode se sentir isolada, pode se sentir que são capazes, outros são capazes enquanto ela não. Em contrapartida, para essas crenças é o bem que a pessoa percebe que provém de cada ato de uso. Você precisa saber o que essa pessoa obtém. Qual é a melhor parte de usar? Nós falamos isso, não sei se foi no capítulo 3, né? Mas a gente falou sobre isso. O que está por trás desse ato? O que faz com ela se sinta bem? Ele lhe proporciona alívio temporário de imagens, ideias ou outros pensamentos e sentimentos relacionados ao trauma? O uso de usar essa substância é a única chance que essa pessoa tem de socializar, de se sentir conectada, de se sentir parte de um grupo. Essa é uma fonte de controle, uma forma de tornar uma vida incerta, previsível. Então, a gente precisa saber o que está por trás disso. O impulso de usar. A pessoa se sente compelida, ela não consegue. A gente sabe que no uso de substância tem toda ali a parte química, né, física, a pessoa precisa, tem ali esqueci a palavra, a gente vai falar ali, então tem toda uma parte física, mas também tem uma parte emocional muito mais forte que liga essa pessoa, que faz essa pessoa utilizar. As crenças comuns são: eu sou fraco, sou incapaz, sou um viciado, os outros querem me machucar, não vale a pena estar perto de outros, o futuro é desalentador, o sentimento é muito forte, eu não posso evitar. Então, tem várias crenças aqui. É um trabalho árduo interromper o ciclo do uso de substância. Os indivíduos já podem ter tentado várias vezes, então, várias pessoas aqui já esteve em diversas casas de recuperação, já se internaram várias vezes. Tá? Então, eles já não têm muita esperança.
Então, para que eles tenham melhor chance de sucesso, você precisa estar ciente das crenças negativas que eles têm, da incapacidade e da falta de confiança. Eles não confiam em nós, tá bom? Realizar os significados das suas aspirações serve como força compensatória para o impulso. Eles podem redirecionar o foco da energia, afastando do uso e direcionando para atividades que ajudam a se sentir de alguma forma conectados. Então, a gente precisa encontrar, como sempre, um modo adaptativo. Dar início exige cuidado e paciência. Você deve acessar o melhor self do indivíduo, no entanto, ele pode não estar muito empolgado em ver você. As conversas sobre seu uso de substância provavelmente acionarão todas as crenças negativas. Você deve ir até ele e injetar energia. Encontrar o gancho pode requerer persistência e visitas repetidas. E às vezes, gente, são visitas breves. Você pode se surpreender com o que funciona: quebra-cabeça, animal de estimação, leitura, contato com a natureza, pescaria, arte. E aqui ele dá um exemplo do Joe em que eles levam música para ele, para achar e consegue acessar o modo adaptativo. Mas, como eu sempre falo, nem sempre você vai acertar de primeira. Às vezes acerta, às vezes você tem que tentar centenas de vezes. É importante não apressar as coisas. Se você encontra um gancho, legal. Vai com calma, procurando outros. Confiança não se desenvolve com facilidade, principalmente com essas pessoas que geralmente estão em situações de rua. Ou já passaram, talvez não estão hoje, mas já passaram em situação de rua e eles não confiam. Você deve passar um bom tempo no quadro superior do mapa, tentando encontrar conexão. Fazer coisas junto conduz a outras atividades que energizam o modo adaptativo e fornece conexão. Quando você tiver uma conexão consistente e segura, aí você vai conseguir falar das aspirações dele, porque se ele não está se sentindo seguro, não vai falar de aspiração com você. De modo semelhante aos outros desafios, o empoderamento é difícil de ser trabalhado com o uso de substância. Os impulsos são muito fortes. Encontrar a missão da pessoa é essencial. As aspirações estão no âmago deste processo. Trazer o significado para a vida torna o trabalho árduo, mais palatável e mais possível. Falar sobre aspiração produz esperança, reforça o acesso à energia e reforça a relação. A imagem é uma poderosa oposição à fissura que a pessoa experimenta, e a conversa pode conduzir ao desenvolvimento de um plano de ação. Você pode fazer a pessoa focar na emoção que irá sentir quando realiza a aspiração. E aqui ele dá a técnica da torta, que você começa a pegar com ele o que ele gosta, tá? E vai fazer uma tortinha mesmo, colocando aquilo que é maior, aquilo que ocupa a torta. É a vida dele, e vai dividindo nas aspirações, os sonhos, os desejos que ele tem. Do mesmo jeito, você pode fazer uma torta, também comparando o quanto de energia que ele gasta com os comportamentos de uso de substância, como uma maneira de desenvolver a determinação de enfrentar os sentimentos difíceis. Então, desenhe um círculo também e pergunte sobre a mesma proporção que ele trabalha. Então, aqui ele poderia estar gastando tempo com música, esporte, revista em quadrinho, trabalho, família, e aí você mostra a outra torta para ele, mostrando que ele gasta com coisas que, né, com álcool, com as substâncias, com outros desafios. Olha, todas essas coisas parecem realmente importantes para você, e eu sei que você está muito incomodado com a assistência que recebeu até agora. Não posso prometer, sendo sincero para ele, tá, que você se sentirá melhor amanhã, ou vai encontrar um atendimento melhor amanhã. Mas usar mais substância vai deixar você mais próximo das coisas importantes ou vai deixar você mais distante? Ação positiva, praticando ação positiva. Então, a força da pessoa se torna mais óbvia para ela e para os outros quando ela for capaz de promover sua vida mais desejada, experimentando um significado mais profundo e satisfação diariamente. Você ajuda a ver essa força. À medida que a pessoa começa a se desafiar, aparece o estresse da vida diária e a fissura pelo uso da substância provavelmente ficará mais forte. Fissura. Juntos vocês podem pensar em outras maneiras de satisfazer a mesma necessidade. Então, não é fácil, porque aqui tem um componente químico mesmo, porque o corpo acostuma com aquela substância. Mas não é fácil, mas aí ação positiva e você começa a aplicar coisas que ele gosta. Seu objetivo é ajudar a pessoa a realizar suas aspirações,
essas buscas significativas têm uma atração gravitacional, então acaba que atrai muito mais do que o uso da substância, porque você começa a dar o significado, né? O que a bebida está te trazendo? O que o uso dessa substância tem? Qual o significado disso? Então, eu pego a essência disso e aplico o mesmo significado, trazendo outras atividades. Nós fizemos isso em um capítulo passado, acho que capítulo 3, gente. Então, retorne ali. A gente falou sobre a árvore, né? Esqueci o nome da árvore, mas a gente fala sobre isso nos capítulos anteriores. Então, volte ao capítulo anterior, deixa eu ver se eu acho. A gente tem no fluxograma. Acredito que seja capítulo 3. Deixa eu ver, capítulo 3, quando a gente fala de acessar e energizar o modo adaptativo. Então, volte lá e veja isso, aquele fluxograma, e entenda como acessar o modo adaptativo dessas pessoas, tá? A resiliência reside na percepção de que a fissura de usar vai passar. Então, a gente é horrível, é terrível, mas vai passar. Por mais penoso e desagradável que seja, por mais fácil que seja ceder, a pessoa pode superar o impulso. Lembrando que é mais fácil usar a substância? É, mas o que ela te faz não é muito pior do que essa fissura, né? O resultado que ela vai te trazer, afastar daquilo que você deseja, não é muito pior. Então, isso é a resiliência. Então, há várias coisas para tirar o foco da fissura. Resiliência é importante quando os indivíduos experimentam retrocesso, porque vai ter recaída, e é comum. Pode ser que não tenha, mas é comum ter recaída. O principal motivo é colaborar com eles para lançar luz sobre o uso no contexto. Isso não é uma catástrofe. Todos os ganhos não são simplesmente perdidos, ao contrário. Teve uma recaída, ele aprendeu, e a gente foca nisso aí que ele aprendeu, e vida que segue, e a gente pode recomeçar a partir de agora. Com o que a pessoa realmente se importa. Ela ainda consegue fazer isso, então a gente vai focar naquilo, na aspiração. Por isso que é bom a gente construir uma aspiração muito forte, né? Você ainda consegue fazer? Claro que ela consegue, independente dela ter uma recaída ou não. Enquanto ajuda ela a trabalhar para fazer isso, você pode investigar o que levou ao deslize. Como ela poderá lidar melhor com isso na próxima vez? E aí, para finalizar, né, com considerações aqui, então, mudanças no comportamento pode levar tempo, não é simples, tá? Então, não significa alívio imediato do desafio, e as pessoas provavelmente vão continuar a se machucar, a responder com agressão e a usar substância enquanto você começa o trabalho por meio desses passos. Parte da missão é encontrar maneiras de se conectar apesar do desafio, desvendar o significado do comportamento e focar a intervenção em torno dos desejos para o futuro. É provável que esses comportamentos continuem até que a pessoa comece a experimentar e notar o sucesso. A partir do momento em que ela nota, ela começa a diminuir os desafios. Recaídas acontecem, tá? Mesmo que alguém tenha tido um período extenso se abstendo de comportamento de risco, recaídas acontecem. E quando isso acontece, você trabalha colaborativamente com a pessoa para entender o que aconteceu. A conexão e as aspirações continuarão a ser o centro em torno do qual essas conversas mais difíceis acontecem. Continuar a focar energia nas aspirações proporciona oportunidade de descatastrofizar a recaída, que trava a língua, né? E aqui ele tem, ó, considere a reformulação, acesse o modo adaptativo, acesse as aspirações, ação positiva, resiliência e empoderamento. Quando a gente fala da segurança do clínico, né, que eu falei, há aí um risco de agressão. Então, como que você entende o que alimenta a agressão? Para muitas pessoas, a rejeição está no centro da agressão. Então, se a rejeição está no centro, então a gente, quando cria a conexão, o risco de ter uma agressão contra a gente é muito menor, tá? Então, evitação e desconexão aumenta a probabilidade de um incidente. Acessar um modo adaptativo que incorpora conexão e confiança, portanto, coloque uma posição de maior confiança. Mas mesmo assim, se você estiver com medo, você pode criar essa conexão com ele, utilizando uma outra pessoa aí para conseguir acessar, tá bom? No calor de uma crise, então, algumas vezes você pode encontrar ativamente uma situação de crise. Alguém está arrancando coisas da parede, correndo atrás de outra pessoa ou tentando se machucar. Nesses momentos, você deve ter protocolos específicos a seguir no seu local de trabalho. Então, primeiro, você vai ter os seus protocolos específicos. Se a pessoa está agredindo a si mesma, e aí o objetivo, quais que são ali? Está tendo uma briga. Qual que é
o primeiro protocolo? Chamar a polícia, chamar o corpo de bombeiro, chamar o SAMU. Então, primeiro a gente vai ter todos os protocolos de segurança, os protocolos específicos para controlar aquele momento de crise. Controlou o momento de crise, daí, depois, a gente vai trabalhar com a CTR, tá? Então, ó, você também pode fazer referência, falar, olha, eu entendo que você está nervoso, está zangado, me ajuda a entender o que aconteceu ali naquele momento de crise. Depois que tudo acalmou, a gente aplica a CTR, tá? Você não vai chegar lá com a pessoa tá se batendo, tá agredindo, e aí você fala, ei, vamos jogar baralho, né? Não, a não ser que seja, igual eu falei no caso da professora, que ela vira e fala, ai, vamos fumar, porque ela não tem como fazer outra coisa. O primeiro protocolo dela é, vou me colocar em situação protegida nesse momento. Eu preciso preocupar com a minha segurança, porque se eu não estiver seguro, como eu vou ajudar o outro a se sentir seguro? Acalmou toda a situação, aí sim a gente vai preocupar com a terapia, tá bom? Então, ó, depois que ocorrer um ato de agressão, autoagressão ou uso de substância, você pode usar a mesma abordagem para demonstrar à pessoa que, mesmo que isso tenha acontecido, você ainda se importa com ela e está interessado em ajudar, e que isso não significa que perdeu o progresso feito, tá? Então, consideração para diferentes papéis do profissional, todos os que trabalham com o indivíduo têm um papel significativo para ajudá-lo a vencer. No caso de um terapeuta individual, a gente vai falar isso no próximo capítulo, você provavelmente achará útil ter uma rede de colegas para consultar ou para quem encaminhar o indivíduo, caso ele desenvolva o desejo de se engajar em outras abordagens baseadas em evidências, por exemplo, para abordar um trauma. Então, é preciso a gente reconhecer que nós não fazemos tudo sozinho, independente se você está no seu consultório particular. Palavras de sabedoria. Então, quando se trata de se sentir melhor, nada mais tem sucesso do que a ação. Ação. Bater, gritar, engolir objetos, beber, usar substância, tudo isso faz a pessoa se sentir melhor temporariamente. Entretanto, cada uma dessas ações não consegue manter o sentimento desejado e, por mais estranho que pareça, produz o sentimento oposto. Sentimento de estar fora de controle, angústia, inadequação e desconexão. O objetivo na CTR é transformar a orientação para a ação em vantagem para a pessoa. A aspiração motiva uma ação positiva sustentada dos impulsos e das crenças que podem levar à autoagressão. Comportamento é desviar o foco, tá? Eles conferem valor importante à vida cotidiana e ajuda a desviar o foco desses desafios. Ao evocar a imagem das aspirações sendo realizada, os indivíduos experimentam mudança na atenção em direção ao futuro. Você precisa proporcionar oportunidades para o atendimento das necessidades básicas, além de colaborativamente resolver o problema que surge ao se esforçar para atingir o objetivo. Então, assim a gente finaliza. E aí, semana que vem, a gente entra aqui, ó, na terceira parte, que vai falar sobre os contextos. Então, onde eu vou aplicar a CTR? Porque a gente já sabe como aplicar. Mas e aí, eu vou aplicar aqui no meu consultório, né? Então, vai vir sobre o atendimento com uso clínico e hospitalar, semana que vem. E na outra semana, para finalizar, terapia em grupo ou com os familiares. Então, deixa eu passar a palavra-chave aqui para vocês. Então, semana que vem, gente, reassistam as aulas passadas, porque a gente falou que sobre acessar o modo adaptativo, então a gente precisa de ler aqui mais e compreender aqui mais. E eu vou sempre refazer, né? Gente, se ficar com dúvida, vou sempre falar isso, se ficar com dúvida, Tamires, não entendi, não compreendi, tá confuso. Deixa lá no grupo, gente. Deixa no grupo do WhatsApp, deixa no grupo do Telegram, deixa aqui no comentário embaixo, para a gente conseguir facilitar aqui, para ficar mais fácil para compreender, tá? Porque o caso em si já é difícil. A teoria, para a gente aprender, pode ser fácil. A teoria, a gente sabe que aplicar é difícil, tá? Mas a nossa compreensão não precisa ser tão difícil. Palavra-chave dessa semana, né? Encontro 8, então são 8 palavras-chave. 9034 CTR 10. Gente, inscreve no canal para me ajudar aí. Deixa um like, né? Como você gostou. Semana que vem a gente já se encontra na parte 3. Eu agradeço todo mundo que assistiu até aqui, né? Quem está assistindo agora, hoje, sábado, né? Um bom resto de sábado para vocês, um bom final de semana. Para quem está assistindo gravado, bom dia, boa tarde, boa noite. E deixa o seu comentário se você gostou, se está sendo relevante ou não esse grupo, né? Ou entra na rede social, tem o Instagram aqui embaixo.
e aí fala o que vocês estão achando, tá bom? Agradeço quem assistiu e até semana que vem.